A história começa com uma batalha emocionante na aldeia de Lag, onde os soldados da vila tentam desesperadamente defender sua terra natal dos macacos cinza ou macacos. Kai se vê sozinho contra um dos poderosos macacos, implorando por ajuda ao seu líder Monsu. Mas assim que Monsu chega, o macaco derruba os dois, e Kai se vê completamente cercado pelos demais macacos, com o macaco prestes a atacá-lo. Nesse instante surge um espadachim chamado Olha, o filho mais velho dos reis de Vazan, que possui o poder da terra, preparando-se para eliminar os macacos. Ele ativa seu poder e um símbolo aparece em seu rosto, provando ser um portador do poder escolhido. Ele rapidamente avança contra os macacos, eliminando-os um por um, deixando Kai e os outros soldados completamente maravilhados com sua habilidade e imensa força. No entanto, um dos macacos surge com o mesmo símbolo, parecendo ser um macaco escolhido, e uma batalha se inicia entre eles. Mas Ola o derrota facilmente, fazendo com que o restante dos macacos comece a fugir dessa batalha perdida. Os soldados erguem um símbolo de vitória, a luta foi feroz, e muitos soldados ficaram feridos. Finalmente, os aldeões conseguem algum descanso. Neste momento, alguns soldados começam a extrair os núcleos dos macacos, ou o que eles chamam de pedras da terra, dos macacos mortos. Olha é o primeiro a beber dessas pedras, ganhando mais força por causa disso. E então os outros também bebem o líquido de dentro, o que leva a um aumento em sua energia espiritual geral. É claro que consumir o núcleo da Pedra da Terra torna uma pessoa mais forte e impulsiona sua energia espiritual, exatamente como acabamos de ver. Kai queria outra pedra para ficar mais forte, mas Mansu não o permitiu, dizendo que eram apenas soldados comuns indignos de tais privilégios e que o restante das pedras seria enviado ao castelo, onde a vasta maioria era reservada para os portadores escolhidos como Olha, conforme ele disse ao Sr. Basco. Ele acrescenta que tornar os fortes ainda mais fortes é como a estabilidade é mantida, e diz a Kai que ele também deveria aceitar isso, que é assim que o mundo funciona. Kai já era um adolescente e se sentia extremamente frustrado, mas aceitou que soldados comuns como ele deveriam se fortalecer sem depender de meios externos, então não se incomodou em pedir mais pedras novamente. Mais tarde naquela noite, uma celebração é realizada na casa do chefe Mala, onde o líder agradece aos soldados e a todos por mais uma vez protegerem sua aldeia do ataque dos seres monstruosos. Então ele inicia um discurso muito longo expressando sua gratidão a todos, o que irrita Monsu, que sussurra para si mesmo que deveriam deixá-los comer agora. Eventualmente, eles têm a chance de comer. Não posso deixar de notar a disparidade na quantidade de comida que cada pessoa recebe. Parece que aqueles que mais contribuíram na batalha, como Monsu, receberam mais comida, enquanto aqueles que não contribuíram muito ou nada, como Kai, receberam pouco ou nada. Eu diria que isso é justo em um mundo primitivo, embora Kai discorde e queira comer mais. No entanto, ele sabe que só conseguirá isso se treinar e se tornar mais forte e conseguir contribuir mais nas batalhas. Com esse objetivo em mente, ele começa a treinar tarde da noite, mas está tão fraco que mal consegue balançar o bastão antes de desabar, dizendo que está fraco apenas por estar extremamente faminto, e ele grita que quer desesperadamente comer uma bola de arroz. Nesse momento, Mansu aparece diante dele e pergunta o que é uma bola de arroz. Kai também se pergunta, dizendo que a palavra de repente veio à sua mente. Ele não sabe o que é, mas sente que deve ser delicioso, mesmo sem ter certeza se é comida. O que ele diz não faz sentido para Mansu, nem mesmo para o próprio Kai. Então ele decide não pensar mais nisso e desvia a atenção de Mansu para o cemitério à frente deles. A parte bem cuidada do cemitério pertence àqueles que tinham famílias, enquanto os túmulos distantes são para pessoas que não tinham ninguém. Como Kai, ele diz que pessoas como ele nunca serão lembradas e ninguém chorará por elas, e elas serão esquecidas, mas ele não quer que isso aconteça. Ele quer que sua existência seja lembrada, e é por isso que decidiu se tornar forte para sobreviver. Mas há algo dentro dele sussurrando que ele precisará de uma verdadeira habilidade sobre-humana para se tornar forte. Quando ele compartilha esse pensamento com Monsu, este começa a suspeitar que o garoto possa ter sofrido uma lesão na cabeça durante a batalha anterior com os macacos, já que está dizendo coisas realmente estranhas. Ao mesmo tempo, no castelo, Olha e sua irmã Joss entram em uma discussão. Joss quer aprender a lutar apenas o suficiente para se proteger, mas Olha rejeita completamente a ideia porque o pai deles também havia recusado, dizendo que nenhuma mulher da família jamais aprendeu a lutar. Ele é do tipo que acredita que as mulheres foram criadas apenas para ficar na cozinha. Joss aprendeu que não pode mudar sua mentalidade primitiva, então ela não se incomoda em continuar a discussão com ele depois que ele sai, dizendo que se fosse um homem poderia lutar. Então vemos Kai treinando duro com Mansu na aldeia, mas quando Mansu lhe desfere um golpe forte, algo estranho acontece. Kai começa a cair no chão e de repente se vê afogando debaixo d'água. Em seguida, línguas de fogo irrompem dentro dele e seus arredores mudam, encontrando-se no Japão moderno. Quando abre os olhos, fica completamente maravilhado com o que vê, perguntando-se se acabou de ser transportado para outro reino, continuando a cair enquanto tenta agarrar o ar até que de repente sente algo estranho envolvendo suas mãos. Nesse momento, ele acorda do sonho bizarro, questionando se o que sentiu foi magia. No entanto, ele realmente não sabe o que a palavra magia significa. Mansu o olha preocupado, mas Kai minimiza e afirma que está totalmente bem.
Ainda assim, Kai se pergunta secretamente por que continua vendo memórias das quais não sabe nada, repetidamente. Aparentemente, coisas assim vêm acontecendo com ele há algum tempo. Enquanto caminhava com Monsu, ele estava absorto em pensamentos quando, em uma dessas estranhas memórias, viu um grupo de bolas de arroz pela primeira vez. Por enquanto, ele diz a si mesmo que são apenas fantasias involuntárias, mas é claro, ele espera que essa magia que sentiu seja o superpoder de que precisa para se tornar mais forte, e deseja poder usá-la em sua próxima batalha. No castelo, uma águia mensageira chega com uma mensagem de Moloch, informando-o de uma horda de orcs aparecendo a oeste, perto da aldeia de Baniá. Ola diz que se a batalha será lá, então Moloch deve ir imediatamente para acabar com ela. No entanto, Moloch está preocupado porque os soldados não descansaram nada, especialmente porque acabaram de terminar uma batalha. Apesar disso, Ula insiste que eles estão apenas cumprindo seu dever e devem defender sua terra sem questionar. O pai de Moloch acha essa resposta preocupante, dizendo que não deveria ter sido dita, já que os soldados são todos da aldeia. No acampamento dos soldados, Kai continua a pensar na magia do fogo enquanto tenta permanecer acordado. Quando Mansu lhe pergunta no que ele está pensando, Kai responde que estava apenas pensando em seus sonhos. Mansu sugere que talvez não sejam apenas sonhos, e conta uma história sobre um monge que estava em um lugar escuro sem fogo, mas conseguiu criar fogo do dedo, que usou como luz. Ouvir essa história choca Kai, e ele pergunta se realmente aconteceu. Mansu diz que é apenas uma história que ouviu. Kai se sente tão animado que não consegue encontrar as palavras. Na manhã seguinte, Kai corre para um lugar secreto para experimentar a técnica da chama do dedo sobre a qual ouviu falar. E durante todo o caminho, ele se pergunta se é real. Ele acredita que pode conseguir isso assim que direcionar a energia espiritual dentro dele. Para ele, reunir energia espiritual suficiente acenderá a chama. Depois de chegar a um local onde ninguém pode vê-lo, ele começa a tentar, mas infelizmente suas tentativas são inúteis, e ele continua sem obter resultados positivos. Como essa técnica não funciona, ele começa a pensar em como reunir energia espiritual. Ele começa a sentir um fluxo de energia espiritual em seu coração e tenta liberar a chama novamente, mas isso também não funciona. Ele continua tentando repetidamente, ainda sem sucesso. Então mudamos para uma cena diferente onde os orcs estão massacrando impiedosamente os soldados fracos, usando seus corpos como caminhos. No acampamento dos soldados, eles descobrem que os orcs os estão observando das florestas. Por causa disso, enviam alguns soldados para ficarem de guarda nos bosques. Pouco depois, sentem os orcs se aproximarem e informam os outros, levando a eventos escalonados à medida que a batalha começa. Os soldados atacam os orcs que avançam para matá-los. Kai revida, atacando e esfaqueando os orcs. De repente, o corpo de um dos soldados cai sobre ele, deixando-o preso e incapaz de se defender do orc massivo que estava prestes a matá-lo. Nesse instante, várias flechas caem, derrubando o orc no chão. Felizmente, Mansu aparece a tempo com alguns outros soldados para salvar a vida de Kai e o repreende por seu comportamento imprudente. Infelizmente, Kai está ferido na perna, chocando Mansu. Enquanto isso, Ula está derrubando orcs sem piedade, fazendo com que os orcs restantes fiquem assustados e comecem a fugir. Neste momento, Kai não consegue ficar de pé, e quando Mansu tenta ajudá-lo, eles se viram para ver alguns orcs se escondendo atrás deles. Kai pede a Mansu para deixá-lo e se salvar. Mansu considera isso um pedido tolo e continua a ajudá-lo enquanto ambos tentam alcançar a segurança. Para apoiar seu plano de fuga, os outros soldados decidem se dispersar. No entanto, um orc massivo continua a persegui-los lentamente, como se os estivesse zombando, e Mansu percebe que o orc está deliberadamente o seguindo devagar para seu próprio prazer. Devido à sua situação complicada, Mansu tem que deixar Kai para trás para se salvar, uma decisão que Kai compreende completamente, dizendo que faria o mesmo. Kai começa a usar sua lança para se ajudar a escapar enquanto tenta liberar magia de fogo. De repente, a faca de um orc o corta, derrubando-o no chão, e o orc avança da floresta, agarrando Kai pelo pescoço e está prestes a matá-lo. Mas está determinado a não morrer hoje. Ele tenta usar sua energia espiritual para liberar fogo do dedo, e faíscas começam a aparecer. Ele declara que sobreviverá, não importa o que. Graças à sua forte vontade de viver, ele finalmente consegue direcionar sua energia espiritual, liberando chamas que queimam o rosto do orc e o afastam, permitindo que Kai escape do aperto do orc. Kai se levanta, animado porque finalmente ganhou habilidades de magia de fogo. Depois disso, Kai tenta sair, mas vê que sua mão ainda está em chamas, e ele entra em pânico imediatamente. Todos os métodos que ele tenta para extinguir as chamas falham, e logo ele desaba no chão de exaustão. O fluxo contínuo de fogo consome sua energia, e ele pensa em uma maneira de parar as chamas antes de morrer. Mas enquanto ele pensa, o orc recupera a consciência e se aproxima lentamente. Assim que Kai percebe isso, ele descobre uma maneira de parar o fluxo de energia espiritual dentro dele e de fato o fogo para. No entanto, já é tarde demais, pois o orc agarra Kai em seu estado enfraquecido e começa a carregá-lo lentamente em direção à beira para jogá-lo. Nesse momento, Kai percebe que vai morrer, mas insiste que não cairá sozinho. Antes que o orc o jogue do penhasco, Kai saca sua espada e apunhala o orc no peito e ambos caem no rio. Depois disso, vemos que Kai conseguiu sobreviver e chegou à margem.
Quando ele olhou para o lado, encontrou o monstro caído morto no chão. Ele então tentou alcançá-lo e quando o fez, tirou sua pedra da terra, porque sua energia mágica havia se esgotado. Ele bebeu a pedra da terra, e sua energia espiritual retornou. Depois disso, ele foi descansar, dizendo que era a primeira vez que bebia uma pedra da terra inteira sozinho. Ele tinha uma ferida que continuava sangrando e pensou que ia morrer. Kai olhou para a beleza da natureza e disse: "Pelo menos morrerei olhando uma vista tão linda como esta, mas eu realmente não quero morrer." Então ele perdeu a consciência. Depois disso, passamos para o restante dos guerreiros que estão cuidando uns dos outros. Então vemos que Mansu está sentado em frente à floresta, olhando para ela, e parece que ele estava esperando Kai sair de lá. Então um dos aldeões veio até ele e disse: Onde está a pessoa nova que estava com você?" Mansu não conseguiu responder. O homem da purificação havia sido eliminado. Então o homem disse a Mansu: "Esqueça-o." Isso sempre acontece, mas Mansu estava zangado e se sentia culpado. Depois disso, passamos para Kai, que havia dormido a noite toda. Quando acordou pela manhã, disse que pensou que ia morrer porque tinha ferimentos graves. Mas quando ele olhou para seus ferimentos, descobriu que eles haviam cicatrizado completamente. Ele se perguntou se isso havia acontecido com ele porque bebeu a pedra da terra inteira, mas ele disse: "Mesmo que eu tenha bebido tudo, isso também é impossível." Então ele olhou para a pedra em que estava encostado e descobriu que estava coberta de era. Ele disse que isso o fez sentir nostalgia. Quando removeu a planta, descobriu que havia estranhas inscrições na pedra atrás dele. A pedra inteira tinha inscrições, então ele tentou usar o poder do fogo para remover a planta completamente, mas o poder saiu de uma forma muito grande, o que fez Kai voar e cair no chão. Quando ele olhou para o rosto na água, descobriu que tinha uma tatuagem como a dos escolhidos. Quando foi ver a pedra, descobriu que ela tinha estranhas inscrições que nunca tinha visto antes e não entendia. Depois disso, ele decidiu ir a um penhasco para escalá-lo e poder retornar aos outros. Mas enquanto ele escalava, a tatuagem apareceu em seu rosto novamente, e uma das pedras quebrou, fazendo-o cair de novo. Quando ele tentou pegar a pedra que soltou, descobriu que era lisa, mas ela quebrou em sua mão devido ao poder que saiu involuntariamente. Então ele ouviu uma voz estranha dizendo-lhe: "Vá e tente." Ele tentou virar para a direita e para a esquerda, mas não encontrou ninguém. A tatuagem ainda estava em seu rosto. Então ele tentou escalar, mas desta vez usou sua velocidade e conseguiu escalar o local rapidamente e com leveza, o que o chocou e o fez dizer: "Eu realmente fiz isso?" Depois disso, ele começou a andar na floresta e disse que esse poder é muito melhor do que a magia que ele queria. Ele estava dizendo a si mesmo que esse poder é como o poder dos guardiões. Ele vai para pessoas escolhidas. Quando e como eu consegui um como eles? Mas tudo em que ele pensava era que se ele se tornasse um escolhido, comeria e beberia como quisesse. Ele estava pensando e dizendo que poderia ser um não escolhido, mesmo tendo essa tatuagem. Então ele decidiu manter o assunto em segredo até entender o que estava acontecendo. Depois disso, Kai retornou ao resto dos aldeões. Quando Mansu o viu, ficou muito feliz. Depois disso, a vida voltou ao normal. Kai estava trabalhando como de costume e arando a terra por tanto tempo que nem percebeu. Quando uma das pessoas o chamou, disse-lhe: "Até quando você continuará a trabalhar?" O resto das pessoas suava de exaustão, enquanto ele não sentia nada e nem percebeu que havia feito tudo isso. Mas ele pensou que a tatuagem havia aparecido em seu rosto. Mas quando olhou para a água, a tatuagem não estava visível, o que o tranquilizou. Depois disso, eles começaram a se sentar para descansar. Uma das pessoas disse a ele: "O que há de errado com você, Kai? Como você ficou tão forte?" Kai não sabia o que dizer, mas disse a eles: "Durante a batalha, havia muitos orcs mortos na floresta, e ninguém pegou suas pedras da terra. Então eu as peguei e bebi todas." Eles ficaram chocados com o que ele disse. Ele disse a eles: "Eu estava ferido e com fome e não consegui me controlar." Man disse a ele: "Agora entendo por que você ficou tão forte." Então ele continuou, dizendo que ouviu que a força de muitas pessoas cresceu rapidamente porque beberam muitas pedras da terra. Então Mansu disse a Kai: "Parece que você conseguiu a força que queria." Havia uma garota chamada Elisa olhando para eles com espanto, e parecia que ela estava atraída por Kai, o que fez as outras garotas rirem dela. Depois disso, vamos para Josie, que estava perguntando sobre os preparativos para a cidade deles. O trabalhador disse a ela que, embora a cidade deles não seja fértil, graças ao rei e ao seu poder, eles conseguiram fazer bons progressos. Depois disso, voltamos a Kai, que foi para um lugar distante, longe dos apoiadores, para treinar novamente. Quando ele tentou liberar seu poder, ele saiu forte desta vez também, mas ele estava controlando-o e dizendo que desta vez não sente que sua energia está sendo drenada. Ele estava pensando: que poder é este que eu obtive? É realmente como o poder dos guardiões ou é um poder diferente? Mas de repente a princesa Josie apareceu e viu Kai, que tentou esconder seu poder, mas ela o viu. Quando ele tentou escapar, ela o agarrou e disse que não o deixaria até que ele lhe contasse tudo. E de fato, Kai contou a ela. Ela disse a ele: "Estou entendendo o assunto corretamente? Você ouviu falar de um poder de fogo e tentou experimentá-lo e conseguiu?" Ele disse a ela: "Sim, foi o que aconteceu." Ela disse a ele: "Parece que você tem as qualificações de um usuário de poder." Kai ficou surpreso com isso e disse a ela: "O que é um usuário de poder?" Ela disse a ele: "São as pessoas que têm a capacidade de usar habilidades e poderes impossíveis para outros." Então Kai disse a ela: "Então isso é poder e não magia." O que fez a princesa se perguntar sobre a palavra magia. Mas ele disse a ela: "Não se preocupe com isso." Então a princesa disse a ele:
Mas há algo estranho, você não parece estar cansado de usar o poder, e também ouvi dizer que você se tornou mais forte do que antes por causa de beber pedras da terra. Então a princesa disse, agora entendo, você está bem porque tem mais poder espiritual do que o poder comum, e tenho certeza de que será mais forte em outros aspectos. Então quero que você me treine, o que chocou Kai. Mas eles realmente começaram a treinar. A princesa era forte, e Kai estava dizendo a si mesmo, então este é o poder dos guardiões. Então a princesa ativou sua tatuagem, e ela caiu automaticamente. Este é o limite do seu poder? Quero que você me mostre seu verdadeiro poder depois de beber todas essas pedras, Kai disse a ela. Eu aceito este desafio. Depois de terminar o treinamento, Kai olhou para o rosto e descobriu que a tatuagem não havia ativado. Ele disse, parece que não dei o meu melhor neste treinamento. Depois disso, ele foi até a princesa, e hesitante em perguntar, disse a ela, eu pensei que todos os guardiões eram igualmente fortes. Ela lhe disse que ainda era fraca em comparação com seu pai e irmão, e também que nem todos os guardiões têm a mesma força. Cada um tem um nível diferente de poder, portanto, ela tinha que treinar para aumentar sua força. Ele quase disse a ela que ela não precisava treinar porque era uma garota, mas isso a deixou zangada. Ela disse que também tinha que treinar porque tinha o dever de proteger a Terra e que chegaria um tempo em que todos teriam que lutar. Mesmo que os guardiões fossem o fator principal para vencer batalhas, havia outras razões para a vitória também. Depois disso, o sino tocou, sinalizando que era hora de todos acordarem. Então a princesa quis sair para que ninguém a visse, porque ela não queria que seu pai e irmão soubessem que ela estava treinando. Kai tentou perguntar à princesa o que ela queria dizer quando afirmou que os deveres dos guardiões não eram apenas vencer batalhas e que eles tinham outras tarefas. A princesa lhe disse, eu gostaria de poder te contar mais, mas não posso agora. Então ela disse a Kai, tenho uma ideia, estarei limpando o túmulo mensal em breve, o que você acha de vir comigo? Ele disse a ela, um túmulo? Ela disse a ele, o túmulo na cidade de Ada. Vou arranjar as coisas para que você possa vir comigo. Devo te contar o resto dos detalhes lá? Então ela o deixou e partiu. Depois disso, vemos os soldados e Kai com eles, indo para a cidade de Ada. Um dos soldados perguntou a Kai, os rumores são verdadeiros? Nosso esquadrão foi especificamente solicitado para acompanhar a princesa porque ela pediu por você, sabe? Nesse momento, Monsu disse, é impossível que a princesa não saiba sobre Kai para começar, disse um dos soldados. Mas algumas pessoas realmente acreditam nesses rumores. Todos os soldados olhavam para Kai com olhares bastante desconfiados. Depois disso, eles chegaram à cidade e um dos soldados comentou que essa cidade costumava estar sob o domínio do rei Moloch, mas o rei foi forçado a abandoná-la devido aos ataques frequentes dos demi-humanos, sabe como é. Mas há túmulos aqui, então não devemos negligenciar os mortos. Kai olhava para a cidade e dizia que estava completamente destruída. Um soldado lhe disse, costumava prosperar no passado, mas agora está estéril, Kai afirmou. Isso porque ninguém se importa. O soldado respondeu, essa não é a única razão não. Nenhum recurso mais chegava a esta cidade, então ela ficou assim. Depois disso, a princesa se aproximou deles e disse que queria fazer um passeio pela cidade. O soldado que soubemos se chamar Flynn disse que a acompanharia, mas a princesa lhe disse, não, este rapaz aqui vai me acompanhar. E ela se referia a Kai. Depois disso, Kai seguiu com a princesa até chegarem a um lugar bem específico. Kai perguntava o que faziam ali. A princesa lhe disse, relaxe, e usou seus poderes para nutrir a terra. Então ela disse a Kai que estava orando para que as bênçãos chegassem a esta cidade, pois somente os guardiões podem fazer isso, entende? Kai ficou surpreso com essa declaração. A princesa continuou falando e disse, bênçãos e recursos não chegam mais a esta cidade porque ela se tornou deserta. A princesa acrescentou, como sou fraca, não consigo nutrir a cidade por completo. Tudo o que posso fazer é preservar este grupo de rosas. Kai lhe perguntou, o que você quer dizer com fraca? Ela lhe disse, ao exemplo da aldeia onde vivemos, todas as bênçãos a alcançam e as colheitas crescem bem devido à força do meu pai, pois é muito importante que o governante seja forte para que as colheitas prosperem. É por isso que meu pai nunca precisa de treinamento, pois ele deve manter sua força e se tornar ainda mais forte. Os guardiões também bebem muitas pedras? Nesse ponto, Kai disse, entendo o que você quis dizer quando afirmou que os guardiões devem permanecer fortes, não apenas para vencer batalhas, mas para tudo. Depois disso, Kai e a princesa voltaram para junto dos outros e um dos soldados disse que desceriam ao porão. Quando desceram, Kai viu uma pedra que se assemelhava à pedra que ele vira no vale. Ao tocar a pedra, ele descobriu que conseguia lê-la, de fato. Mas quando ele foi para o outro lado, percebeu que não conseguia ler aquelas palavras, pois eram palavras individuais e não formavam uma frase completa. Quando a princesa lhe perguntou por que estava falando sozinho, ele apenas disse a ela, nada. Depois disso, vemos alguns macacos prego observando o que estava acontecendo. Então voltamos à princesa, com quem Kai falava, e ele lhe disse, eu não sabia que você queria se tornar forte por Aida City. Ela lhe contou que sonhava em tornar Aida City próspera novamente quando ficasse forte, pois sentia uma grande responsabilidade por esta terra. É por isso que ela decidiu se tornar forte e retomar esta cidade, e ela plantaria muitas colheitas e faria muitas pessoas viverem nela. Este é o meu desejo e minhas responsabilidades nesta vida. Surpresos com as palavras da princesa, alguns soldados que também ouviram isso ficaram motivados e quiseram se juntar a ela neste importante assunto.
Depois disso, Kai compreendeu a extensão da responsabilidade que recai sobre os ombros dos guardiões. Ele diz a si mesmo: qual é a responsabilidade que recai sobre os meus ombros, afinal? Nesse ponto, um soldado veio para alertar a todos e lhes disse para saírem rapidamente porque havia um ataque inimigo de repente. Eles traçaram um plano e começaram a organizar suas fileiras. A princesa também queria lutar, mas Flynn lhe disse que isso não era possível. Nossa responsabilidade é protegê-la, princesa, e você deve retornar em segurança para Leg City sem falta. A princesa estava prestes a dizer que era uma das guardiãs, mas Flynn lhe disse: perdoe-me pelas minhas palavras, princesa, mas você não tem experiência em combate, o que chocou a princesa profundamente. Então Monsum levou a princesa para um lugar seguro. Nesse momento, o inimigo começou a aparecer e iniciou o ataque. Enquanto a princesa escapava com alguns soldados, um monstro surgiu à frente deles e pisoteou as flores das quais a princesa tanto cuidava, o que a deixou furiosa, de verdade. Quando tentaram atacar o monstro, outro apareceu. A princesa tentou reunir suas forças, mas o medo era evidente em seu rosto, claramente. Nesse momento, Kai interveio e derrubou o monstro no chão com um golpe certeiro. O outro monstro estava prestes a atingir a princesa, mas Kai foi até ele e o matou com grande habilidade e destreza. Durante seu ataque, sua tatuagem apareceu, o que a princesa viu, e ela ficou chocada com o que presenciou, de fato. Nós nos dirigimos ao escritório do pai de Josie. Ele disse a Ala que ela avançou imprudentemente contra o inimigo apenas para se paralisar de medo, o que é ridículo, mas ele acha que ela agora entende que as mulheres não precisam lutar. Josie disse a Ala: mas as mulheres podem fazer qualquer coisa sim. O pai de Josie disse que o que aconteceu não importa, o importante é que Josie esteja segura. Ele disse a Ala que o ocorrido foi uma falha na defesa da área, e o informou que um inspetor das planícies centrais chegará em breve, muito em breve. Ola disse: ok, informarei os soldados. Quando Ola saiu, Josie pediu desculpas ao pai. O pai dela perguntou: o nome do rapaz é Kai? Josie ficou surpresa. O pai dela lhe disse que ele é um novo recruta que consegue derrotar um macaco sozinho, sem ajuda. Certo? E que ele está animado para ver o que ele fará no futuro. Em seguida, passamos para Kai enquanto ele desamarra a corda de um monstro. Alguns amigos se aproximaram dele e um o agarrou, perguntando: você foi um herói na Vila Ada? Kai disse: não, eu estava apenas desesperado, só isso. Outro amigo disse: ouvi de Akiza que você e Josie estavam em bons termos. O amigo que o segurava disse: vamos, me conte. Acho que a Josie cheira muito bem, não é mesmo? Kai disse: não sei. Então Monsu se aproximou deles e disse: por que estão vadiando, hein? Uma das damas disse: este rapaz pode ser a única pessoa promissora, o que chamou a atenção de Elsa. A dama disse: parece que Elsa está impressionada com ele. A outra dama disse a Elsa: então você deveria conquistá-lo logo ou outra mulher chegará a ele primeiro, com certeza. Elsa lhes disse: não é bem assim. Depois disso, Josie se aproximou de Kai e pediu para falar com ele em particular, o que atraiu bastante atenção. As pessoas também estavam curiosas sobre eles estarem juntos. Depois que foram para um lugar sozinhos, foram espionados porque as pessoas estavam muito curiosas, de fato. Kai perguntou a Josie: sobre o que você quer conversar? Josie disse: obrigada por me salvar na Vila Ada. Eu não te agradeci o suficiente, mas agora te agradeço do fundo do meu coração, de verdade. Ela lhe contou sobre o símbolo de poder que apareceu em seu rosto quando ele atacou o monstro, e disse que era algo impossível de se ver. Ela também lhe disse que congelou quando percebeu que apenas ser forte não é o bastante, e que ela precisa de habilidade e um coração corajoso para usar essa força. Portanto, a partir de amanhã de manhã, ela treinará muito duro todos os dias até conseguir o poder, e quer que ele se junte a ela também, se possível. Ela lhe perguntou: você entende? Ele disse: ok. Depois disso, Kai foi cortar lenha e disse a si mesmo: vou começar a treinar com a Josie amanhã. Elsa se aproximou dele e lhe ofereceu uma bebida quente. Ele ficou muito surpreso e lhe perguntou: isso é pra mim, mesmo? Elsa disse: todos me pediram pra te dar. Kai disse: obrigado, estou com muita sede. Ele bebeu e disse que estava muito bom. Depois disso, deixou Elsa se juntou a Kai e lhe disse que a primavera havia sorrido para ele. A irmã de Elsa não é como você pensa, de jeito nenhum. Depois disso, Kai ouviu um som de pássaro e começou a procurá-lo no céu. Ele disse que já havia ouvido esse som antes na floresta e queria ir para lá, para investigar. Em seguida, nos dirigimos ao dormitório de Kai e dos outros. Kai ouviu o som do pássaro novamente, o que o despertou do sono. Ele saiu do quarto do dormitório e seguiu em direção à floresta. Ele saltou alto sobre a muralha da cidade e então se moveu rapidamente, dizendo que era como o vento de tão veloz. Depois disso, ele pulou na água e flutuou na superfície sem se afogar, dizendo que realmente gostava muito daquele vale. Depois disso, ele viu o pássaro que estava fazendo o som e lhe perguntou: você é o pássaro, certo? Depois disso, o pássaro pousou em uma árvore grande, o que surpreendeu bastante Kai. Kai foi até esta árvore e havia muitas escritas nela, mas Kai disse que não conseguia ler o que estava escrito. Ele perguntou à árvore: eu sobrevivi a esta ferida porque você me protegeu, e se isso for verdade, eu não te agradeci o suficiente por isso, de forma alguma. Depois disso, ele limpou a escrita na árvore até que ela ficasse mais clara. Depois disso, ele se moveu rapidamente e enquanto corria, disse que estava escuro, mas ele conseguia ver tudo claramente. Ele foi até a água e bebeu, e então colheu frutas das árvores. Quando as comeu, disse que eram muito deliciosas, de verdade. Depois disso, ele deitou-se na rocha e disse que esta floresta era fértil, com água e comida em abundância, e disse: eu gostaria de poder viver aqui, ele disse. Então eu deveria construir uma casa aqui, sim. Depois disso, ele subiu nas rochas e se moveu para o topo do lago, observando tudo. Ele se aproximou das árvores e disse: o primeiro passo é derrubar as árvores. Ele acrescentou: acho que é difícil fazer isso com esta faca, mas talvez eu possa usar minha magia, quem sabe. Ele criou fogo de suas mãos e tentou cortar a árvore, mas acabou queimando-a, sem querer. Depois de apagar o fogo, ele disse: devo usar outro método, com certeza. Já que criei fogo das minhas mãos, deve haver outra maneira, uma forma diferente. Ele parou por um momento para pensar e disse: devo transformar o que imagino em realidade de alguma forma.
Então, eu devo imaginar, é isso. Ele colocou as mãos na árvore e disse: cortar qualquer coisa significa quebrar as ligações entre as moléculas. Depois de entender como cortar, ele estava prestes a derrubar a árvore por completo, mas ouviu um som que chamou sua atenção de repente. Atrás dele havia um grupo de monstros falando de uma maneira bem estranha. Depois disso, ele viu um grupo de pessoas que queriam entrar no vale. Ele imediatamente foi até eles e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Uma das pessoas se aproximou dele e apontou uma faca para ele, falando com ele, mas ele não entendeu absolutamente nada porque estava falando em uma língua totalmente estranha para ele. Então um homem idoso se aproximou de Kai e perguntou: você me entende, rapaz? Kai lhe disse: claro, com certeza. O homem idoso lhe disse que seu nome era Borit e que ele era o líder do povo Koror. Kai lhe perguntou: então, esses são o povo Koror, é isso? Nunca os vi antes, e você fala a língua dos humanos fluentemente, Borit lhe disse. Isso se deve à nossa interação frequente com os mercadores, sabe? Ele o informou que os humanos consideram seus artesanatos como bens comerciais de grande valor. Ele pediu desculpas a ele, e aos que estavam com ele por entrarem nesta área proibida sem permissão, e lhe disse que vieram aqui para implorar e solicitar o antigo acordo com o Grande Vale. Eles suplicaram a ele novamente, e acreditavam que ele era o rei do vale de fato. Kai lhes disse para pararem. Depois disso, Borit falou com Kai e lhe disse que, desde os tempos antigos, o povo Korra viveu pacificamente na floresta para servir ao vale. Mas, há alguns dias, os soldados orcs porco os atacaram para tomar suas terras, infelizmente. Ele lhe disse que sua raça fraca não podia enfrentá-los e que eles haviam sido expulsos da terra onde viveram por anos e agora estavam fugindo, sem ter para onde ir. Ele implorou a Kai para salvá-los desses monstros porco. Kai perguntou a Borek: o que significa o rei do vale, afinal? Borek lhe disse: significa que você possui um grande poder que supera todos os monstros e protege todas as criaturas, sem exceção. Kai perguntou a Borek: sou eu? Mas eu não sei nada sobre isso, e é impossível que seja eu de verdade. Um dos Koror disse: eu também não acredito que ele seja o rei do vale, não. Costumávamos servir a este rei há muito tempo, e ele era um guerreiro feroz que impunha punições aos malfeitores. Não acho que esta pessoa tão pequena possa ser uma figura grande ou lendária de forma alguma. Kai ficou muito zangado e perguntou ao homem: a quem você está chamando de pequeno, hein? Borit disse: eu acredito neste homem, sim. Ele os informou que havia entrado no vale quando criança sem a permissão do rei, e foi isso que ele recebeu como resultado disso, infelizmente. Kai perguntou a Borek: o que você recebeu, afinal? Ele lhe disse: já que não consigo ver a luz do sol, mas há muitas coisas que posso ver sim. Ele o informou que este mundo está cheio de luz espiritual e disse a Kai que ele é rico em uma nobre luz espiritual azul e ele pode imediatamente reconhecer que ele é o rei do vale e o responsável por protegê-lo sem dúvida. Kai disse: eu sou o rei do vale? Isso é verdade mesmo? Borit lhe disse: não há dúvida alguma sobre isso, meu jovem. Depois disso, Borit informou Kai que eles haviam apresentado presentes ao vale, e lhe disse que ele havia apresentado Troy, sua neta, ao vale, e que ela havia dedicado sua vida inteira ao vale. Depois disso, Kai se moveu para junto de alguns do povo Koror depois que eles haviam baixado Herói, a neta de Borit, com cordas. Mas, de repente, a corda foi cortada e Kai correu rapidamente para salvá-la. Ele descobriu que ela estava sangrando e disse: devo ajudá-la e curá-la imediatamente. Ele disse a si mesmo que conseguiria fazer isso. Depois disso, ele disse: devo imaginar como curá-la. E ele imaginou isso e conseguiu curá-la com sucesso. Depois disso, ele pediu a ela para descansar e disse a si mesmo: então a magia pode curar feridas. É isso. Depois disso, ele ouviu um grito de socorro do resto do povo Korra e disse: acho que são aqueles monstros orc. Sim. Ele se moveu para o topo do lago. Os orcs estavam atacando o povo Korra, e um dos orcs estava prestes a matar uma garota Korra, mas Kai interveio no momento certo e o matou, o que fez o resto se sentir muito feliz. Ele se virou para os outros orcs e lhes perguntou: o que os trouxe aqui, afinal? Mas o orc ficou zangado com Kai. Mas Kai ouviu uma voz dizendo a Kai para matá-los e pedindo-lhe para plantar medo neles. Kai disse: esta é a voz do rei do vale, com certeza. Ele olhou para a árvore e notou uma luz ali. Quando Kai se preparou para atacar, Boruk se juntou a ele e lhe disse que ele também carregava um mandato e o ajudaria, e que não seria um obstáculo para ele, e que todo o povo Koror era leal à proteção do vale e também era leal a ele, de coração. Kai disse: então devo fazer algo por eles agora, imediatamente. O líder orc ordenou que seus soldados orcs atacassem Kai, mas Kai os eliminou com um golpe de sua arma. Depois disso, outro soldado orc tentou atacar Kai, mas Borit interveio e o eliminou sem hesitar. Kai disse a Borit: você está bem, velho? Borit lhe disse: isso é tudo o que posso fazer, e deixarei o resto para você, meu jovem. Kai lhe disse: ok. Ele pegou uma arma das armas do orc e avançou em direção ao líder orc, e lhe disse: você profanou o vale, e eu não o deixarei sair vivo daqui. O líder orc lhe disse: espere, isso não é um ataque a você, não. É um problema entre os orcs e os Koror, e você não deveria interferir de forma alguma. Kai disse: este é o meu negócio, sim. Ele o informou que eles haviam entrado neste vale sem permissão, e isso torna um problema para ele agora. Mas uma luz azul brilhou de Kai, e ele disse ao líder orc que o mataria em nome da paz do vale, porque este vale pertence a ele, e a mais ninguém de fato. A imagem do rei do vale apareceu atrás de Kai. O líder orc disse: ele é o rei do vale. Peço-lhe perdão, por favor. Mas o rei do vale não concordou, e o líder orc atacou e quase o atingiu com um golpe muito forte, de repente. Mas Kai cortou a mão do líder orc, o que fez o líder orc sentir uma dor muito severa. O líder orc tentou atacar Kai novamente, mas Kai desferiu um golpe poderoso no líder orc, o que resultou em seu coração sendo arrancado de seu corpo, sem piedade. Um dos Koror disse a Borek:
Ele é certamente o rei do vale, não há dúvidas. Boric lhe disse: senti a chama azul quando o vi pela primeira vez, e ela é constante e imutável, e também concede misericórdia, e ele tem pastoreado o mundo desde os tempos antigos, e ele é, de fato, o único controlador deste vale, e pode fazer absolutamente qualquer coisa. Borak disse a Kai: este coração é a pedra especial desta besta, meu jovem. Kai disse: matei um portador de testamento pela primeira vez em minha vida, que coisa. Depois disso, membros do Kururu aplaudiram Kai, e estavam muito animados por ele, mas ele não conseguia entender suas palavras e perguntou a Boruk: o que eles estão dizendo, afinal? Boruk disse a ele: eles estão animados por você porque você está prestes a tomar a proteção daquele porco dele, entende? Kai perguntou: o que você quer dizer com tomar a proteção exatamente? Boric lhe disse: quem devora a pedra de um portador de testamento absorve o poder da terra e herda sua proteção. Kai perguntou: isso é possível de verdade? Boric lhe disse: normalmente isso é verdade sim, mas não se pode obter proteção de mais de uma pedra por vez, nunca. Ele lhe disse que ele poderia consumir um grande poder e que deveria explorar isso para aumentar sua força e também para que pudesse continuar a proteger o vale, sempre. Depois disso, Kai cortou o coração ao meio, derramou o líquido na outra metade e o deu a Boric, dizendo-lhe que era a parte dele, merecida. Boric perguntou a Kai: você tem certeza disso mesmo? Kai lhe disse: você me ajuda com isso também, afinal. Depois disso, ambos beberam este líquido, e então ambos sentiram uma leve dor, porque este líquido era muito forte, de fato. Um espírito saiu de Kai, e ele perguntou: o que é isso, afinal? Borek lhe disse: é o guardião da terra, e quando o líquido do coração é bebido, o espírito do guardião vai para sua sepultura para descansar. Depois disso, Kai sentiu uma dor muito severa e disse: minha própria pedra está me machucando, demais. Borek lhe disse: isso é por causa do consumo da pedra do portador de testamento, meu jovem. Depois disso, Kai lhes disse: não se preocupem comigo, por favor. Ele foi e lhes disse que retornaria ao vale e que eles deveriam se afastar daquele lugar o mais rápido possível. Ele pulou para o vale. Depois disso, Kai sonhou com um pesadelo enquanto dormia, e ele estava enfrentando os males, mas ele acordou de repente. Quando ele acordou, encontrou a neta de Boric, Oroi, em seus braços. Ele imediatamente se afastou dela e lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, afinal? Oroi lhe disse: bom dia, mestre. Kai perguntou a Oroi: você colocou isso em mim, por acaso? Ela lhe disse, temendo por ele do frio, e que Oroi estava muito preocupada com ele e que ela havia se dedicado a servi-lo para cumprir todos os seus pedidos, e que este era o seu papel para com ele de verdade para sempre. Kai disse a ela: não quero nada de você, não, e pediu a ela para retornar ao seu povo. Ela lhe disse: não retornarei porque meu avô me disse que se eu retornar para lá, uma grande calamidade se abaterá sobre o povo Kururu, com certeza. Kai disse a ela: volte para o seu povo, e se você quiser que eu a leve de volta, eu o farei sim. Oroi disse a ele: não, eu não retornarei, de jeito nenhum. Ela lhe disse: você salvou minha vida, e é possível que eu morra sem você, então estou aqui ao seu serviço para sempre. Ele disse a ela: você deve retornar, é o certo. Ele disse: amanhã chegou e eu devo voltar para casa agora. Ele subiu ao topo do vale, mas para o seu povo Kururu, e rapidamente partiu. Nós te agradecemos pelo que você fez por nós e por subjugar aqueles que nos prejudicaram. E nós, o povo Kururu, estamos ao seu serviço. Você e o vale, para sempre, Kai disse. Não me sirvam, por favor. Eu não tenho nada a ver com isso, de verdade. Boric lhe disse: nossa terra natal ainda está sendo atacada pelos orcs, e isso nos faz mover de um lugar para outro, mesmo que seja por um curto período, mas peço que nos conceda refúgio dentro do vale onde possamos viver em paz. Kai disse a eles: vocês só querem viver aqui, é isso? Ok, mas não se estabeleçam apenas no vale, por favor. Ele lhes disse que estava partindo porque estava com pressa. Ele saiu, mas pediu a Boric para esperar. Depois disso, Kai foi para a cidade, mas Josie lhe disse: você está atrasado, sabia? Onde você estava? Kai disse a ela: eu estava dormindo. Josie disse a ele: como você é inútil, e pediu para ele começar. Kai perguntou a si mesmo: será que todo dia vai ser assim de agora em diante? Depois disso, Josie o atacou. Passamos para alguns fazendeiros, incluindo Mansu, que estão arando a terra. O senhor vizinho veio até eles e perguntou: onde está Kai? Mansu disse a ele: ele está no castelo agora e foi nomeado para o armazém. Passamos para o campo de batalha entre Vizin e Kai. Kai estava se preparando com alguns exercícios antes de enfrentar Vizen. Kai disse: eu não queria atrair a atenção de ninguém, mas acabei atraindo a atenção do barão. Depois disso, Bosco deu a Kai seu cajado e disse para ele não usar truques baratos, mesmo que estivesse em uma situação desesperadora, para não incomodá-lo desnecessariamente. Kai disse a ele: ok. Depois disso, ele avançou para Vizen e Vizen disse a ele: ouvi falar de você, você eliminou um grupo de monstros macacos, agora me mostre sua força. Ele disse para não se preocupar e que não o mataria. Mas Kai lembrou-se das palavras de Boric e que ele deveria esconder o poder do portador do testamento, pois não havia passado muito tempo desde que o herdara, e ele poderia ser um alvo fácil até dominar esse poder. Depois disso, Kai disse a si mesmo que Boric estava certo e que não deveria mostrar seu poder para que a marca não aparecesse em seu rosto. Depois disso, eles avançaram um em direção ao outro. Vizin começou a golpear Kai, mas Kai desviou desse golpe. Depois disso, Vizin desferiu vários golpes em Kai, mas nenhum deles o atingiu. A marca de poder também apareceu em seu rosto. Vizen disse a Kai: parece que eu te superestimei. Ele desferiu um golpe forte nele, mas Kai se afastou e desviou desse golpe.
A marca desapareceu depois disso. Vizin disse a Kai: eu gosto do brilho em seus olhos, por favor, me divirta mais. Vizin desferiu um golpe em Kai, mas Kai desviou. Kai desferiu um golpe em Vizin, mas Vizin quebrou o cajado de Kai. Depois disso, Kai agarrou Vizin pelo pé, mas Vizin jogou seu próprio cajado e desferiu um golpe em Kai que o fez se afastar e sangrar. Depois disso, Vizin começou a rir muito e disse a Kai: eu gostei de você. Ele disse a ele que o treinaria todos os dias depois disso, e pediu pra ele se preparar. Kai disse a ele: ok. Vizin partiu. Josie disse: não consigo acreditar que ele teve um desempenho tão bom na frente do meu pai. Ola disse que ele continua sendo uma pessoa muito comum. Josie disse: serei mais dura com ele a partir de amanhã. Depois disso, Monsu estendeu a mão pra Kai e disse a ele: a situação está começando a sair do controle. Kai ficou bravo e perguntou aos outros: por que vocês estão rindo? Disse a ele: vamos recolher seus restos mortais para você. Depois disso, Elsa olhou para Kai e lembrou-se de quando ele era jovem, e disse que ele se tornaria mais forte. Depois disso, Kai perguntou a si mesmo: por que isso está acontecendo comigo? Passamos para o quarto de Kai e dos outros. Kai acordou do sono e rapidamente foi para o vale, dizendo a si mesmo que Josie e Vizin estavam ocupando todo o seu tempo e que ele agora poderia ir para o vale. Depois disso, ele viu uma tenda no fundo do vale e perguntou: os Kuroro entraram no vale sem minha permissão? Ele foi até a tenda e viu Aroi. Aroi disse a ele: finalmente, você voltou novamente. Ele disse a ela: você ainda está aqui? Ela disse a ele: estou preparando comida para você. Kai perguntou: Aroi, eu permiti que alguém do povo Kuroro entrasse no vale? Ela disse a ele: apenas Aroi, nenhum aldeão. Ele disse a ela: você quer dizer que você fez isso sozinha? Ele disse a ela: eu pedi pra você voltar para o seu povo, não pedi. Ela disse a ele: eu trouxe comida pra você. Kai disse a ela: a comida parece deliciosa. Aroi pediu a Kai pra comer também. Kai começou a comer e Aroi perguntou a Kai: você quer mais? Ele disse a ela: claro. Ela trouxe mais comida pra ele. Ela perguntou a ele novamente: a comida está boa? Ele disse a ela: claro, está muito deliciosa. Ele disse a ela que costumava comer na aldeia, mas não comia tanto há um tempo. Passamos para a aldeia. Kai pegou sua porção de comida. A cozinheira disse a ele que havia lhe dado uma quantidade extra, o que irritou o resto dos fazendeiros. Eles disseram à cozinheira: por que Kai pega uma quantidade maior? A cozinheira disse a eles: porque vocês foram preguiçosos para trabalhar no campo alguns dias atrás. Ela disse a eles que se quisessem comer, deveriam trabalhar duro, seus preguiçosos fracassados. Os outros disseram a Kai: por que você, Kai? Kai disse a eles: não me perguntem por quê. Mansu perguntou a Kai: a sorte sorriu pra você, certo? Ele disse a ele: não é o caso. Enquanto Elsa observava a situação, ela deu a um dos fazendeiros uma grande quantidade, o que levou a uma briga entre eles, porque ela havia cometido um erro nisso e queria devolver a comida novamente. Passamos pra Kai, que está indo pro vale novamente, cortando árvores no vale e retornando novamente pra aldeia para treinar com Josie. Ele continuou a trabalhar na aldeia e no vale, e a comer muito na aldeia e no vale também. Mas quando estavam na aldeia, eles estavam tentando levantar uma grande rocha, mas não conseguiam. Até Vizin veio até eles e tentou levantá-la sozinho e conseguiu, o que surpreendeu o povo da aldeia. Um dos aldeões disse que o Sr. Vizin é muito terrível. Vizin disse a eles: agora a terra vai crescer bem. Passamos para o vale. Kai estava usando sua magia para usá-la nas flores, mas não conseguia. Ele disse ao vale: acho que ainda tenho muito pela frente até aprender tudo, certo? Depois disso, passamos para a aldeia. Elsa estava no campo. Kai veio até ela e perguntou: o que você está fazendo? E você encontrou algo familiar? Elsa disse a ele: não, eu estava apenas dizendo a mim mesma que elas estão florescendo lindamente este ano. Kai disse: elas são realmente bonitas, mas eu nunca pensei nisso dessa forma. Elsa disse que essas flores cresceram de sementes que trouxemos de nossa aldeia. Ela disse a ele que quando a aldeia deles queimou, eles queriam preservar essas flores. Nossa aldeia se foi, mas há mais flores agora, e elas são fortes. Kai disse a ela: isso mesmo, viemos para a aldeia de Lag da mesma aldeia. Elsa perguntou a Kai: você esqueceu isso? Ele disse a ela: não. Eu era jovem quando nossa aldeia queimou. Elsa disse a Kai: de qualquer forma, você é maravilhoso, Kai. E atraiu a atenção do barão. Ele disse a ela: não a esse ponto, e comparado ao barão e Josie, ainda tenho muito a aprender. Devo me tornar forte. Para alguém como eu, sem família, devo me tornar forte. Tenho amigos como Monsu e os outros, mas sempre senti que deveria me tornar mais forte do que qualquer um. Elsa disse a Kai que já havia lhe dito isso antes, e naquela época ele costumava ficar sozinho. Ela disse a ele que quando ele enfrentou o monstro que os atacou após o incêndio na aldeia, ela pensou que ele havia sido morto. Mas quando Vizin chegou e derrotou aqueles monstros, ele disse aquelas palavras. Kai disse a ela: eu estava muito frustrado na época com os aldeões que estavam apenas assistindo até que mataram um após o outro, e comigo mesmo que era incapaz de fazer qualquer coisa. Então jurei me tornar forte. Ele perguntou: o que estou dizendo agora? Eu havia esquecido tudo isso, e não há sentido em tal juramento. Elsa disse a ele: você nos protegeu naquela época, e você não mudou nada. Depois disso, passamos para o vale. Houve uma batalha entre os orcs e os macacos. O líder dos orcs disse: depois de eliminar os macacos, agora nosso destino é o Vale Odioso. Passamos para a tenda de Kai no vale.
Oro estava fazendo roupas para Kai e pediu sua opinião. Kai disse a ela que eram maravilhosas. Kai pegou um grão de arroz do chão e disse que desejava comer bolinhos de arroz. Elsa veio até ele e ele disse a ela que esperava comer bolinhos de arroz algum dia. Depois disso, Monsu veio até eles e pediu para ele trabalhar mais duro. Ele foi repreendido por seus colegas de trabalho por não ter o mesmo desempenho que eles, embora na verdade trabalhasse mais do que eles. Em seguida, passamos para Vezin, que estava primeiro tentando esconder sacos de arroz porque um dos inspetores estava vindo até eles. Primeiro, ele disse a Vezin que não faria mal dar ao inspetor uma pequena quantidade de arroz para ganhar seu favor, mas Vezin recusou e disse a ele que o arroz pertencia aos aldeões, e eles poderiam não ter o suficiente depois. Ele o lembrou de sempre pensar nos aldeões e em seus melhores interesses. Agora mudamos para os trabalhadores que estão ocupados transferindo sacos de arroz para que o inspetor não os pegasse. Eles têm que esconder toda essa comida. Então passamos para Mansu e Kai, que também estão falando sobre a chegada do inspetor. Este inspetor tem o poder de apreender todo o arroz da área e carrega uma autoridade muito forte. Depois disso, Vezin deu as boas-vindas ao inspetor na aldeia e se apresentou. Mas o inspetor não saiu de seu veículo porque havia sido atacado no caminho. Os guardas abriram a porta para o inspetor sair, e ele saiu do veículo. Ele cumprimentou Josie e disse a ela que ela era uma garota adequada para casar com nobres. Ele então deu as boas-vindas a Vizen e disse a ele que deveria expulsar os vermes, já que eles o atacaram porque foram eles que o atacaram. Enquanto ele continuava entrando, havia um cavaleiro andando atrás da carroça do inspetor, e ele tinha sangue nele, o que chamou a atenção de Kai. Vezin parou o cavaleiro para confirmar se ele estava com o inspetor, mas descobriu-se que este cavaleiro se chamava Nada, e ele veio da aldeia Mas, e havia encontrado o inspetor no caminho. Em seguida, vamos para o depósito de arroz, onde o inspetor viu que a quantidade de arroz estava baixa. Ele acreditava que isso se devia à má gestão de Vezin na aldeia, o que deixou Josie zangada. Ela quase respondeu ao inspetor, mas Vezin pediu desculpas a ele por esse erro. O inspetor mencionou que havia um grupo de aldeias escondendo sua colheita, e perguntou a Vezin se ele estava fazendo o mesmo, mas Vezin negou que estivesse fazendo isso, culpando o mau tempo em vez disso. O inspetor insistiu que o mau tempo era uma razão para ele ficar na aldeia por alguns dias. Agora passamos para Josie e Vezin, que estão sozinhos. Josie estava muito zangada com a permanência do inspetor e como ele não age como um portador do decreto real, e que ele não entende nada. No entanto, Vezin impediu Josie de dizer isso porque o inspetor estava cumprindo as ordens do rei, e a aldeia deles fazia parte do reino. Então passamos para Kai, que estava indo para Nada e disse a ele que suas roupas estavam sujas. Então eles se conheceram, e Nada descobriu que ele era semelhante a Kai devido ao consumo de muitas pedras, mas cada um deles as usava de maneiras diferentes, ganhando o poder dessas pedras. Kai descobriu que Nada era um portador do decreto real e também carregava um emblema, que se podia obter usando uma pequena quantidade de pedras. Depois disso, passamos para o inspetor, que tinha muita comida na frente dele, mas pediu mais porque ele era um inspetor das planícies centrais e deveria ser recebido da melhor forma possível. Quando ele pediu mais comida, os cozinheiros ficaram chocados com este pedido. Mudamos para os fazendeiros zangados por causa da presença do inspetor, que havia reduzido suas porções de refeição e eles não queriam que ele ficasse nem mais um dia na aldeia devido ao seu desfrute da comida deles. Em seguida, Vezin foi informado sobre um grupo de monstros orcs. A princípio, pensou-se que estavam atacando terras humanas, mas eles tinham um objetivo específico que queriam alcançar. Eles enviaram um exército de orcs para esse propósito e estavam a caminho da aldeia para atingir seu objetivo e poderiam ser seguidos para descobrir seu propósito. Nada pediu a Vezin para ajudá-lo com isso e implorou a ele. Vezin concordou imediatamente e disse a ele que enviaria alguns guerreiros com ele para ajudar. Depois disso, passamos para o vale na tenda de Kai, onde Ariui soube que Kai estaria ausente do vale por um período porque ele iria investigar com o sacerdote Nada. Arui sentiu que ele poderia não retornar ao vale novamente, mas Kai negou isso e disse a ela que voltaria porque ele era o protetor do vale e não deveria deixar sua terra, já que ele era um portador do decreto e tinha um emblema. Então Kai subiu até quem lhe disse que o orc que ele iria encontrar poderia ser um daqueles que eles haviam matado, mas Kai o tranquilizou. Então mudamos para a aldeia, onde Vezin enviou Josie com alguns soldados para lidar com os orcs e ele não enviou seus colegas, já que essa era sua tarefa. No entanto, seu colega decidiu resolver o problema dos monstros macacos que atacaram o inspetor. Elsa chamou Kai e deu a ele os bolinhos de arroz que ele gostava, pedindo para ele se cuidar. Mansu também chamou Kai para se apressar para que não o precedesse. Depois disso, mudamos de cena para a floresta, onde Nada estava tentando encontrar a direção no mapa que tinha, mas ele encontrou alguns guardas e pediu para eles verem algo. Quando foram, encontraram um grande grupo de orcs e macacos mortos. Mas o número de macacos mortos era maior devido ao poder dos orcs e suas armas. Eles tinham um líder forte guiando-os para fazer isso. Depois de saber que estavam procurando por algo importante, Nada também disse a eles que estava procurando pela mesma coisa. Nada explicou que havia uma profecia sobre a chegada de algo poderoso em terras distantes, e todos os monstros estavam procurando por isso. Quem o possuísse ganharia muito poder, então ele queria encontrá-lo antes deles para impedi-los de usá-lo para destruir o reino e adicioná-lo a outros itens poderosos antes que pudessem adquiri-lo. Essa coisa era um espírito selvagem que havia despertado mais uma vez, possuindo uma força enorme que alcança os céus, com uma natureza de luz e escuridão, bem e mal que deve ser respeitada e apreciada. Kai pensou que este espírito era o espírito do vale, e viu que esses orcs eram diferentes daqueles que eles haviam combatido antes. Depois de continuar sua jornada, eles encontraram uma aldeia próxima que estava completamente destruída. Ele foi inspecionar a aldeia, que pertencia aos Uzeli, humanoides, mas pacíficos. Eles encontraram alguns deles mortos e seus chifres arrancados, e descobriram algumas armas orcs.
Eles inspecionaram a área para ver se algum Zeli estava escondido e com medo de se mostrar. Eles se dividiram em duas equipes, uma equipe com Nada e Kai procurando a localização do espírito, e a outra equipe com Mansu, Josie e um dos guardas procurando por quaisquer Zeli restantes. A equipe de Josie encontrou vestígios de sangue e eles acreditaram que alguém ferido estava se escondendo, então seguiram a trilha de sangue para encontrá-lo. Eles se depararam com um orc morto que caiu na frente deles. Agora mudamos para Kai e Nada dentro de um dos edifícios escuros. Nada acendeu uma fogueira e ficou surpreso que Kai não demonstrou choque quando fez o fogo, mas Kai explicou que já havia ouvido falar disso antes, então não ficou surpreso. Eles encontraram uma grande pedra com escrita nela, e Nada pegou um livro para entender a escrita porque nunca a tinha visto antes. Então eles encontraram um dos Yuzeli inconscientes. Depois disso, eles reuniram todos os orcs e Yuzeli do lado de fora. E Nada descobriu que a garota encontrada por Kai era a protetora dos Yuzeli. Ela era uma portadora do decreto e havia matado os orcs usando sua arma. As feridas dos orcs correspondiam à sua arma, e ficou claro que ela havia defendido a aldeia para que outros Uzeli pudessem escapar e se esconder completamente da aldeia. Devido à grande diferença de poder entre os orcs e os Uzeli, os orcs eram muito fortes. No entanto, esta garota conseguiu matar 3 orcs por causa de seu amor por seu povo, provando que o amor pelo seu povo é uma característica que todo portador do decreto deve possuir, e que eles não temem nada. Depois disso, eles enterraram os Uzeli mortos e disseram a eles que o decreto protetor desta terra havia sido roubado e passado para outro. Os orcs estavam em outro lugar daqui, e Naida abriu o mapa novamente para descobrir sua localização. Ele notou que havia 2 tipos de orcs independentes que atacaram esta aldeia, e outro tipo indo em direção à floresta onde o túmulo do espírito estava localizado. Isso deixou Kai com medo por seu vale, e ele pediu para ir lá investigar. Ele acreditava que poderia chegar lá mais rápido porque era muito rápido, e ele partiu. Mudamos para Barik, que descobriu que havia um grupo de orcs a caminho deles, e que eles estavam perto deles. Barik disse que iria investigar. Eles se moveram para a floresta, e o líder foi para lá com alguns soldados, procurando os monstros macacos. Então o líder viu um fogo queimando, e pensou que este fogo pertencia aos macacos. Claro, havia alguns macacos por perto, e o líder se aproximou deles, mas se escondeu para que não o vissem. O líder se perguntou por que eles estavam construindo um forte aqui de todos os lugares. Ficou claro para ele que o número deles era muito grande, e que eles precisavam de 200 homens. O líder queria começar a atacá-los, mas um dos soldados com ele objetou, dizendo a ele que o número deles era muito pequeno para lutar contra um grupo tão grande de macacos. No entanto, o líder acreditava que se ele não eliminasse esses monstros após o ataque ao inspetor, isso afetaria a dignidade de sua aldeia. O guarda o convenceu de que eles deveriam recuar agora e que deveriam ser guiados pelo barão, o que deixou o líder zangado enquanto ele recuava. Então passamos para a aldeia Uzeli quando Kai os deixou lá, e seguiu em frente para procurar o Erog. Um de seus amigos se perguntou se ele já os havia encontrado e que eles dependiam completamente de Kai, pois não haviam retornado para casa até encontrarem o Erog. Manso os assegurou de que eles ficariam presos ali até Kai voltar para eles. Josie acreditava que deveria ter ido com ele, e pensou que se não tivesse passado muito tempo, ela poderia alcançá-lo, já que era rápida o suficiente. No entanto, Neta pediu a eles para confiarem muito em Kai, e que não tinham mais nada a fazer senão isso. Nada os assegurou de que Kai estava em uma posição muito mais segura do que qualquer um deles pensava, e se moveu para cumprir seus deveres sacerdotais, que era tudo o que ele deveria fazer agora. Então Nada realizou seus deveres sacerdotais, sabendo que Kai o guiaria no que ele queria. Nós então passamos para Kai, que estava se apressando para encontrar o Erog. Ele avistou as pegadas do Erog, mas havia muitas, e ele percebeu que estavam indo para o vale. Então Kitiak apareceu e atacou Kai sem reconhecê-lo, e então os outros amigos de Kitiak vieram até ele, incluindo Beric, que ficou assombrado com o quão longe Kai havia chegado. Eles caminharam juntos em direção ao vale, e Beric disse a ele que tinha conhecimento sobre a direção dos Arog para o vale, então ele decidiu ir até eles para verificar seus movimentos. Kai pensou que poderia lidar com o vale se alguém o informasse, mas Kitiak estava zangado porque eles eram responsáveis pelo vale, e haviam estabelecido sua aldeia lá, perguntando o que havia de errado em tentar protegê-lo. Beric disse a ele que eles dedicaram suas vidas para proteger o vale e queriam ajudá-lo, mesmo que um pouco, porque isso os faria sentir em paz. Então um grupo de Arog apareceu, e Kitiak perguntou o que eles deveriam fazer, e Beric sugeriu que avançassem cautelosamente, mas Kai não gostou da sugestão, insistindo que ele deveria bloquear o caminho deles e pará-los agora. Um dos Erog então parou e olhou para Kai e os outros, descobrindo sua localização. Nós então passamos para a aldeia onde o inspetor jogou um prato de comida no chão porque estava ruim, e começou a gritar com os trabalhadores que era nojento. Ele começou a repreendê-los e disse a eles que não estavam o entretendo, considerando isso um teste para a aldeia para o rei. Enquanto Elsa se adiantou para limpar o chão da comida, o inspetor perguntou o nome dela, e quando ela respondeu, ele pediu para ela servir-lhe uma bebida. No entanto, Elsa sentiu-se extremamente nervosa e hesitou em fazê-lo. Então a dele apareceu de repente ao inspetor, oferecendo-lhe mais comida, servindo-lhe uma bebida e desejando que ele desfrutasse da refeição e da bebida. Nós então nos movemos para fora do quarto, onde Elsa agradeceu a Adélia por tê-la salvado do inspetor. Mas Adélia segurou o rosto de Elsa e pediu-lhe para não franzir a testa daquele jeito, dizendo-lhe que o retorno da pessoa que ela gostava só a desapontaria. O líder, junto com os guardas, então chegou e Adélia quis falar com o guarda, mas ele estava muito ocupado naquele momento e falaria com ela mais tarde.
Nós então nos dirigimos a Kai, que matou um dos Zerog, e Kitchak também eliminou outro, fazendo com que o resto do Zerog entrasse em pânico e começasse a recuar, pois Kai os impedia de alcançar o vale. Então o líder do Zerog, Adrakon, apareceu exibindo o símbolo do portador do pergaminho, que Kai reconheceu como um portador do pergaminho. Beric perguntou se Adrakan era dos Rigdauros, um grupo de guerreiros excepcionais, famosos por serem os mais fortes da Terra, tornando os Zarog do Norte poderosos. Kai então pediu que recuassem, prometendo que lutaria com toda a sua força para que não fossem mortos por Adrokan. Nós então fizemos a transição para Nada, que conseguiu encontrar Kai. Enquanto Kai e Adrokan se preparavam para lutar, Adrokan disse a Kai que seu predecessor havia morrido, porque ele não ouvia rumores sobre ele há muito tempo. Ele disse que Kai deveria agradecer aos caçadores de ossos por rastrearem o Zerog, pois ele encontrou Kai graças a eles. Buric entendeu que eles haviam rastreado o Zerog que Kai havia eliminado anteriormente. Então Kai atacou Adrakan e tentou golpeá-lo, mas Adrakan bloqueou o golpe e revidou com outro ataque que não atingiu Kai. Nada observava a luta de sua posição. Kai então avançou contra Adrakan novamente, mas Adrakan bloqueou seu ataque com força, empurrando Kai para longe dele. Enfurecido, Kai arranhou Adrakan e surgiu por trás dele, preparando-se para golpeá-lo com sua lança, mas não conseguiu ferir Adrokan de forma alguma. A lança de Kai quebrou, e Adrokan quase atingiu Kai com um golpe vindo do chão, mas Kai desviou a tempo. De repente, Kai golpeou Adrokan, fazendo com que o resto da lança perfurasse seu corpo, derrubando Adrokan no chão, o que deixou todos os Koror felizes. No entanto, Adrakan puxou o restante da lança de seu corpo, curando sua ferida instantaneamente e agarrando Kai com força, sufocando-o. Barak ficou impressionado que a ferida de Adrakan curou a uma velocidade incrível para um portador do pergaminho e esperava que ele não fosse imortal. Adrakan então levantou Kai bem alto e continuou a sufocá-lo, fazendo Kai perder a consciência. Nós então nos dirigimos a Arohi, que continuava a fazer algumas roupas para Kai e queria terminar antes que Kai voltasse para ela. Então, novamente, nos dirigimos a Adrakan, que ainda sufocava Kai para invadir o vale depois de matá-lo. Kai, no entanto, lançou um feitiço em Adrakan que queimou suas mãos, forçando Adrakan a soltar Kai. E Nada, observando isso, ficou atônito. Beric também ficou surpreso com a forma como Kai conseguiu lançar feitiços. Adrakan então tentou impedir Kai de lançar feitiços nele, mas Kai não se importou e lançou um feitiço de fogo nele novamente. Adrakan, no entanto, bloqueou e atacou Kai, desferindo um golpe que o derrubou no chão, tudo porque ele tinha um espírito forte dentro de si. Nós nos voltamos para Nada, que sabia que os portadores do pergaminho tinham grande proteção através do espírito que residia dentro deles. Kai então sacou sua adaga, sabendo que um Droken tinha pele dura e se curaria de qualquer ferimento, e a magia também era ineficaz contra ele. Kai se perguntou o que poderia fazer com ele. O Drokan então pegou seu machado e atacou Kai, e então apareceu Elsa, cuja expressão mostrava grande preocupação. Ela viu alguns soldados se preparando para a batalha porque os monstros macacos estavam vindo em direção a eles. Nós então retornamos a Kai enquanto ele tentava golpear Adrokan. No entanto, este golpe também resultou na quebra de sua faca e não feriu Adrokan, fazendo-o cair e derrubar sua bolsa, derramando a comida que ele tanto amava dela. Os Korra ficaram impressionados com a força de Adrakan. Nós então nos voltamos para Nada, que observou que o poder que Kai havia adquirido poderia cair nas mãos de abominações. Nós nos movemos para Adrakan, que zombou de Kai porque sua força interna não era forte. Kai estava furioso porque precisava proteger o vale. Ele então olhou para a comida e lembrou-se de várias coisas, dizendo a si mesmo que havia algo mais que ele poderia fazer. Kai começou a recolher sua comida, mas Adrakan não lhe deu chance, dizendo-lhe para ir embora porque ele havia perdido a vontade de lutar. Ele o repreendeu, mas enfatizou que para derrotar um portador do pergaminho, Kai tinha que suportar as leis naturais do mundo. Kai reuniu suas forças, e enquanto os Zerog torciam para Adrakan matar Kai, quando Adrakan ergueu sua arma para acabar com Kai, Kai avançou, golpeando Adrakan primeiro, o que resultou no corte do braço de Adrakan. Adrakan sentiu uma dor extrema, e todos ficaram atônitos com isso. Quando Adrakan atacou Kai novamente, Kai preparou uma lâmina de vento que desafiava as leis da natureza e direcionou outro golpe em Adrakon, resultando em uma grande ferida no corpo de Adrakon, e ele caiu no chão, derrotado. Nós nos voltamos para Nada, que ficou impressionado com o uso de Kai de um poder lendário que ninguém havia ouvido falar, seja antigo ou moderno. Então nos voltamos para Josie, que mostrava sinais de exaustão extrema. Enquanto caminhava, ela caiu no chão e uma grande ferida apareceu em seu pé, fazendo-a perder a consciência. Nós então retornamos a Kai, que estava absorvendo o poder de Adraken. O resto dos Zarug sentiu luto por seu líder, e também grande raiva. O poder de Kai aumentou depois que ele terminou de beber, levando a um brilho poderoso que cegou a todos devido à sua intensidade, fazendo os Zarog fugirem com medo. Kai então perdeu a consciência e os Korra avançaram para verificá-lo. Kai então recuperou a consciência e perguntou o que havia acontecido. Mas Kitchak fez a mesma pergunta a Kai e quis saber o que havia acontecido depois que Kai comeu a Pedra Adroken, e que ele nunca tinha visto nada parecido antes. Mas Kai pensou que esta era uma ocasião excepcional. Mas Buric viu que um guerreiro como Adrakan tinha grande poder espiritual, mas Kai conseguiu derrotá-lo, e que o evento que aconteceu há pouco tempo foi o grito de poder que estava dentro de Adrokan.
Mas Kai se perguntou surpreso, será que esse poder causa este evento estranho? Ele também perguntou como usaria esse poder depois disso. Kai então foi ao rio para se lavar, e Boric e Kichek estavam com ele, e ele sentiu algo estranho, como se estivessem sendo observados, mas Boric também sentiu isso. Mas ele ignorou porque não era agressivo com eles, mas ele não conseguia saber quem era. Boric então pediu a Kai para retornar ao vale e permitiu que o fizessem. Kai então sentiu fome e pegou comida, agradeceu a Elsa pela refeição e começou a comer. Kai então se dirigiu à aldeia de Uzli, e todos o esperavam e ficaram surpresos com seu retorno. E um de seus amigos lhe disse que Josie estava ferida, o que o deixou preocupado, e ele perguntou o que havia acontecido com ela. Mansou lhe disse que ela teve febre e de repente desmaiou. Kai perguntou novamente sobre a marca no pé de Josie, então Neida veio e ele conhecia essa marca, mas ele primeiro pediu a Kai para lhe contar o que havia acontecido com os orcs. Mas Kai estava interessado em Josie primeiro, mas nada o convenceu de que levariam Josie para as casas, e pediu que ele lhe contasse sobre os orcs primeiro. Mas Kai mentiu e disse a eles que quando os alcançou, uma pessoa estranha os eliminou, assim como seu líder, que era um dos orcs usando armadura protetora, e que o resto dos soldados fugiu, e os amigos de Kai ficaram surpresos com a fuga deles, porque seu líder havia sido eliminado. Nada então pediu para levar Josie de volta à aldeia agora. Então eles a carregaram e seguiram para a aldeia, e enquanto caminhavam, Nada se aproximou de Kai e lhe falou sobre os vestígios de sangue em suas roupas, o que surpreendeu Kai. E ele mentiu novamente e disse que estava manchado de sangue quando estava atravessando uma poça de sangue. E quando se aproximaram da aldeia, encontraram a aldeia sob ataque de monstros macacos. E Manso pediu a Kai para verificar a situação porque eles não deveriam ir para a aldeia com Josie assim, pois ela estava em estado crítico. Kai então avançou para a aldeia e nos dirigimos à aldeia que estava em estado de grande ataque e destruição, e muitos mortos apareceram. E quando Kai chegou lá, ele se aproximou do Sr. Cabasco e perguntou o que havia acontecido. Ele soube que foram atacados pelos macacos, e seus números eram muito grandes, e que foram derrotados com grande dificuldade pelo barão. Mas a aldeia foi submetida a grande destruição porque os macacos são hábeis em atirar pedras. Kai então entrou e gritou para chamar Elsa. Então ela apareceu e estava ajudando uma velha, então ele se aproximou dela para verificar como ela estava, e Elsa ficou feliz que ele também estava bem. Então, nos dirigimos ao escritório de Vision, e eles levaram Josie até ele, o que deixou Vision muito preocupado com sua filha, e Nada tentou explicar a Vision sobre a doença de Josie, mas Vision conhecia o tipo de doença e que ele sabia quem havia feito isso com eles. E ele também mostrou seu filho que estava sofrendo da mesma doença, e Vision estava zangado porque esses macacos fizeram isso com seus filhos. Então nos dirigimos ao local dos macacos, e 2 pessoas da aldeia foram monitorá-los, e havia um grande número de macacos, e eles estavam planejando atacar novamente. Então voltamos para a aldeia, e Kai ajudou Elsa a tratar a velha, e ele ficou surpreso com o grande dano que a aldeia sofreu. Kai então agradeceu a Elsa por suas bolinhas de arroz. Então Manso veio até Kai e lhe disse que Vizian queria vê-lo. Kai então se dirigiu a Vizian, e Vizian sentiu-se aliviado do ataque dos orcs, mas Kai sentiu-se muito triste por seus filhos e também por Josie. Mas Nada explicou a ele que essas lesões eram resultado da maldição colocada nas lápides da terra. E Vizian lhes disse que os macacos eliminaram seus melhores guerreiros e que atacaram a aldeia e que seus batedores lhe disseram que estavam planejando outro ataque. Nada então pediu a Kai para se juntar a ele para quebrar a maldição de seus filhos para que ele pudesse lutar novamente, e que ele queria acompanhá-lo porque confiava em suas habilidades e força. Vizian então lhes disse que iriam para as aldeias abandonadas onde cada túmulo é tratado mensalmente, e ele lhe disse que eles devem ir a 2 aldeias para curar seu filho, seus 2 ajudantes, Ida e Il. Então, Vizian agarrou Kai e lhe disse que esta missão deve ter sucesso, porque eles estavam em uma corrida contra o tempo e estavam contando com ele. Kai concordou depois de olhar para Josie, que estava com dor. Enquanto eles estavam indo para a missão, o inspetor apareceu pedindo muitas bebidas. Então ele os repreendeu e voltou para seu quarto, o que fez Kai se perguntar sobre seu comportamento, já que ele era um portador da vontade e não estava ajudando em nada. Então eles caminharam, e depois disso, concordaram em se encontrar no Portão Norte quando estivessem prontos para partir. Kai então foi até Elsa, e lhe disse que as bolinhas de arroz eram maravilhosas, e que o haviam salvado de perigos, o que deixou Elsa feliz. Então ele lhe disse que tinha que partir novamente, mas para não se preocupar com ele, ele voltaria imediatamente desta vez. E depois que terminasse isso, ele a levaria para um lugar especial onde poderiam comer bolinhas de arroz sozinhos. Elsa então segurou a mão de Kai e lhe disse que estava esperando seu retorno. Kai então foi até Nada e deu a Nada algo de Vizian, que seria usado para quebrar a maldição. Então ele perguntou se ele tinha ido ver alguém, mas Kai negou, o que levou Nada a informá-lo que ele era o 2º filho de um nobre e havia estudado muito, mas não foi escolhido como portador da vontade. E como ele não pertencia mais à casa, ele foi para um mosteiro e começou a treinar diariamente, e sua vida foi cheia de alegria e às vezes tristeza, e é isso que eles devem proteger. Então eles partiram. Então eles se dirigiram à aldeia Ilk, onde sua maldição seria removida. Nada então usou seu poder para rastrear o número de macacos lá dentro, mas Kai sentiu que era isso que o estava observando durante sua luta com os orcs. Nada ouviu Kai quando ele disse lutar, mas Kai mudou de assunto. Nada então lhe disse que aprendeu essa técnica no mosteiro e que através dela ele podia ver qualquer coisa, não importa a distância.
Então ele lhe disse que havia apenas 5 guardas e pediu para ele ir. Kai então atacou os macacos e eliminou 3 deles, e Nada eliminou os outros 2. Mas Nada finalmente descobriu a verdade de Kai, e que ele queria ver isso com seus próprios olhos para ter certeza. Ele se apresentou a Kai novamente como Nada, e que ele foi enviado por Mais para buscar a verdade do poder. Ele pediu para perdoar sua grosseria, e pediu para usar seu poder para o benefício do Reino Humano Unido. Mas Kai se aproximou dele e pediu para parar para que pudessem levantar a maldição de Yuzo. Nada então removeu a maldição, e Kai permaneceu como seu protetor. Nada lhe disse que o Reino Unido precisava de um novo protetor. Mas Kai se perguntou se ele o havia escolhido para vir aqui para falar com ele sobre este assunto. Mas Nada lhe disse que eles precisavam dele no Reino Unido, porque o reino estava se deteriorando a cada ano, e Gandalf era um bom exemplo disso. E que os portadores da vontade das planícies centrais que apoiavam o rei estavam imersos em assuntos luxuosos e esqueceram seus estudos, o que levou a uma grande deterioração. Se o reino tivesse em sua antiga força, teria sido possível enviar um exército imediatamente para retomar o controle da aldeia em vez de abandoná-la, e o número de tragédias como a que ocorreu nesta aldeia continuaria a piorar, e seus santuários em decadência não poderiam mais apoiar o rei. Ele continuou a remover a maldição e também lhe disse que eles devem buscar a ajuda de alguém como ele por causa da fragmentação da hierarquia atual dentro do reino. E depois que ele terminou de extrair a madeira, ele derramou o sangue de Vision porque ele era o portador da vontade da aldeia e disse a Kai que a maldição havia sido dissipada. Então eles se dirigiram à aldeia de cima, e Nada lhe disse que os macacos procuravam controlar a aldeia depois das lápides, e o carrinho de mão paralisado estava tão desesperado que eles queriam enfraquecer e empobrecer a terra, e que a nação macaco estava enfrentando um grave perigo. E esse perigo os impedia de continuar a viver, e que eles estavam agora procurando um novo lugar para morar, e o mesmo se aplicava aos orcs que os perseguiam, e que eles estavam ameaçados por criaturas estranhas no norte, e que eles precisavam de um novo poder para detê-los. Portanto, Kai descobriu a razão para enviar Ardocan com os orcs, mas Nada acreditava que, com o passar do tempo, o reino humano poderia ser destruído. Ele perguntou a Kai se ele poderia conceder seu poder a eles para salvar milhões de vidas, o que levou ao aparecimento do símbolo do portador da vontade no rosto de Kai, o que o fez ser empurrado para longe, e ele pediu a Nada para deixá-lo. Ele pensou por um momento, então Nada lhe disse que eles tinham que ir para outra aldeia e que ele estava esperando uma resposta dele quando eles dissipassem a maldição lá. Então nos dirigimos ao quarto de Olahar e os vestígios de sua maldição começaram a desaparecer. Pasco então informou Vizin sobre isso, mas ele ainda estava inconsciente. Vizin entendeu que o Sr. Nada havia agora conseguido dissipar a maldição, e se Olahar pudesse lutar, a força dele seria melhor aprimorada. Então nos dirigimos a Nada e Kai depois que eles eliminaram os macacos na outra cidade, e Nada removeu a maldição de Josie. Enquanto Kai se movia sozinho, ele começou a pensar e falar consigo mesmo sobre sua força, e que ele não conseguia usá-la perfeitamente. Mas se ele a usasse para salvar humanos, não haveria mais uma aldeia como esta, e esta poderia ser uma boa maneira de usá-la. Mas por que o poder do vale está zangado? Nada então veio até ele, esperando uma resposta dele para ajudá-lo, e ele tentou motivá-lo a fazer isso porque ele seria recompensado pelo rei se ele se juntasse a eles, e sua força seria ainda mais aprimorada. Então ele salvaria sua aldeia de qualquer mal facilmente, e pessoas importantes também, especialmente o que levou Kai a se lembrar de Elsa e Josie. Kai então perguntou se havia outras pessoas que ele gostaria de proteger também, mas Nada sabia que eles eram Koror e que estavam com ele na Batalha do Ogro. Kai explicou a ele que eles eram sua responsabilidade e que ele deve protegê-los, mas Nada pediu a Kai para abandoná-los, o que levou à surpresa e raiva de Kai. Mas Nada lhe disse que ele não deveria ter seguidores humanos humildes porque humanos são humanos e são testados pelos céus, e a ideia de se associar com outras pessoas está fora de questão. Ele implorou para que ele dedicasse toda a sua força apenas ao Reino Unido, mas Kai recusou se fosse esse o caso, e lhe disse que os Guardiões da Vontade têm a responsabilidade de proteger a Terra e as pessoas que nela vivem, e ele não pode servir ao reino se isso significar abandonar as pessoas que o seguiram. Nada tentou com ele novamente, mas Kai recusou veementemente. Nada então descobriu que Kai era muito teimoso e que ele não seria capaz de mudar de ideia e que ele desistiria e explicaria o assunto a Mas. Então nos dirigimos à aldeia Ida, e um grupo de líderes macacos descobriu que os guardas haviam sido mortos, o que levou à sua raiva. Então nos dirigimos a Nada e Kai, e Nada perguntou o que estava acontecendo agora na aldeia Lag. E Kai esperava que eles não fossem atacados novamente e que ele estava preocupado com Elsa e Josie. Nada então mostrou sua arma e esfaqueou Kai por trás, o que surpreendeu Kai com essa ação. Nos dirigimos à aldeia e Alarra começou a falar, e Elsa sentiu-se preocupada com o início da chuva. Kai foi esfaqueado com uma arma mortal empunhada por Nada, que foi herdada no mosteiro pertencente a Nada. Esta arma é usada para romper as defesas dos portadores do mandato e drena sua força.
Mesmo que um portador do mandato resista, é difícil de lidar. Nada fez isso quando soube que Kai usaria seu poder para seu povo na aldeia, o que ele considerou um ato de arrogância e perigoso. Kai, no entanto, sentiu uma dor severa e tentou se mover, mas não conseguiu porque Nada avançou e colocou o pé para impedi-lo. Nada o agarrou novamente, fazendo Kai sentir uma dor intensa mais uma vez, e lhe disse que ele não percebia o quão poderosa era esta arma. Nada sentiu ciúmes porque lhe faltava tal força, apesar de estudar por muito tempo, então ele pressionou a arma, fazendo energia escura escapar do corpo de Kai, e ele sentiu grande dor também. Nada então retirou a arma do corpo de Kai e lhe disse que a dor duraria apenas um momento, e ele o jogou no chão. Ele quase perdeu as mãos dentro de Kai para absorver sua força, mas Kai o empurrou e o chutou para se distanciar. Depois disso, Kai se curou da dor instantaneamente usando o superpoder dentro dele. Então nos dirigimos à aldeia onde todos começaram a reconstruir. Um aldeão perguntou por que a ajuda não estava vindo das aldeias vizinhas, mas como todos estavam ocupados se protegendo, ninguém enviou nada. Mansu, no entanto, tinha outra opinião. Se eles falhassem, todos iriam para o céu e cruzariam o Wisby Rio juntos. Vizen então apareceu e pediu para eles se prepararem porque os monstros macacos estavam prestes a atacá-los novamente. Todos o ouviram, mas Vizen os motivou para esta batalha, dizendo-lhe que, mesmo que estivessem em menor número, eles se levantariam contra os monstros com todos que pudessem portar armas, e que eles defenderiam sua aldeia com suas próprias mãos, o que aumentou o entusiasmo dos aldeões. Então passamos para Lady Adelia, que estava tranquilizando os feridos. Ela lhes disse que enquanto estivessem dentro do castelo, estariam seguros. Enquanto isso, do outro lado, Elsie estava confortando outra pessoa ferida e disse à sua filha machucada que se outro ataque acontecesse na aldeia, ela deveria ir para um lugar seguro imediatamente. Mas Elsa interveio e disse para ela não ter medo, pois estava ali com ela. Em seguida, voltamos para Kai, onde Nada tentava convencê-lo de que se ele morresse, salvaria a todos ao custo de sua própria vida, permitindo que a humanidade recuperasse seu poder perdido. Mas Kai estava muito zangado e ainda sentia dor, pois sabia a verdade do que Nada dissera. No entanto, ele também tinha que proteger o vale e todos ali. Ele mostrou sua arma porque tomou a decisão de protegê-los. Neta viu que Kai estava prestes a abandonar o povo Coro, mas Kai rejeitou firmemente isso, pois lhe fora concedido esse poder para proteger a terra e seu povo, algo que Neta não compreendia. Mas Nada não conseguia compreender as palavras de Kai, e o via muito determinado em sua opinião, e se preparou para atacá-lo. Então, um dos monstros macacos apareceu de repente e os atacou. Voltamos à aldeia que também estava sob ataque dos macacos, resultando em danos nas muralhas da cidade. Os guerreiros estavam prontos para eles. Então, um dos macacos atirou uma grande rocha na aldeia, mas Vizen não permitiu que a rocha passasse e a destruiu. Ele pediu a seus soldados que mostrassem seu poder contra os macacos. No entanto, os monstros macacos não cessaram seu ataque e continuaram a arremessar pedras flamejantes na aldeia à distância, por ordem de seu líder. De volta a Kai e Nada. Nada estava sob ataque de um dos macacos, mas ele se esquivou dos golpes da criatura. Então, outra besta macaco atacou Kai, mas Kai evitou seus golpes. Logo, 3 macacos apareceram, e um deles perguntou quem entre eles havia levantado sua maldição. O outro os informou que eles não sairiam dali vivos. Eles mostraram sinais dos portadores do mandato, o que era difícil para Nada lutar contra. Mas Kai estava furioso, porque eles eram a causa da maldição de Yuzi, e avançou em direção a eles, mostrando-lhes que ele também era um portador do mandato. A besta ficou furiosa quando descobriram que Kai era um portador e havia anulado a maldição deles, lançando um ataque contra ele. Kai se esquivou de seus golpes diretos, mas a última besta conseguiu arremessar Kai para longe. Então ela o atacou, e Kai desferiu um golpe rápido, afastando a fera dele. No entanto, Kai ainda sentia a dor da arma de Nate. Nada se moveu em direção a Kai e descobriu que ele usava seu poder do vento. Então, eles ouviram uma voz dizendo que matariam Kai, o que o deixou muito zangado. Nada, que não permitiria que levassem o poder que ele havia encontrado, foi então atacado por um dos monstros. Nada se defendeu dos golpes, mas não conseguiu resistir por muito tempo contra a besta, sendo jogado ao chão e desarmado. Ele estava prestes a receber um golpe poderoso, quando Kai interveio bem a tempo, surpreendendo Nada. Então, os monstros os atacaram novamente, mas Nada empurrou Kai para longe e atirou fogo nos macacos, afugentando-os. Nada e Kai então se encontraram em um lugar isolado e Nada perguntou por que Kai o havia salvado, apesar de tê-lo esfaqueado pelas costas. A verdade era que o corpo de Kai se moveu sozinho. Nada se perguntou por que Kai tinha tanta força. Os macacos os procuravam por toda parte e Nada os observou, percebendo que teriam que lutar contra um grupo de monstros composto por um sacerdote e um portador do mandato ferido. Kai admitiu que estavam em uma situação difícil agora. Nada se aproximou de Kai e sugeriu que, se ele quisesse voltar vivo, deveria seguir suas instruções. Mas se Kai sobrevivesse, ele poderia acabar matando Nada depois. Nada ignorou as palavras de Kai e disse a ele que eles atravessariam a ponte, pois era impossível para eles morrerem naquele lugar. Ele queria ver a extensão do poder dentro de Kai, enquanto corria em direção à verdade. Eles quase foram pegos por um dos monstros, mas Kai rapidamente escapou de onde estava. Os monstros o perseguiram, mas de repente desapareceram quando Kai parou de correr.
Então, Kai ouviu a voz do monstro falando com ele enquanto Nada estava escondido para observar os esconderijos do monstro. Quando um dos monstros apareceu atrás de Kai, ele o emboscou, desferindo com sucesso um golpe que o afastou dele. Os outros monstros estavam prestes a atacá-lo, mas desapareceram instantaneamente, surpreendendo-os que Kai também havia reconhecido seus movimentos. Neida então usou seu poder de visão para guiar Kai pelo caminho do monstro, informando-o de que um deles vinha de sua direita. O monstro quase atacou Kai, mas ele conseguiu eliminá-lo. Nada ficou impressionado com a força de Kai. Quando o terceiro monstro atacou Kai por cima, Nada correu para salvá-lo, mas Kai desferiu um golpe que o eliminou. Enquanto Nada estava atônito com a força de Kai, outro monstro atacou Kai, e Nada tentou atingi-lo, mas não teve efeito. A besta conseguiu ferir Nada, mas foi pega de surpresa pelo ataque de Kai, incapaz de escapar do golpe de Kai, resultando em sua morte. No entanto, Nada tossiu sangue e estava à beira da morte, fazendo Kai sentir tristeza por ele. Agora passamos para o primeiro portador, que acordou e perguntou o que havia acontecido com ele. Ele olhou para Juicy para verificar como ela estava, então sentiu um terremoto. Ele repreendeu os macacos por causarem isso, tentando ir atrás deles, mas foi impedido por sua enfermeira devido à sua terrível condição. Ele pediu à enfermeira, Akoi, que lhe trouxesse suas roupas e espada para que pudesse mostrar a eles a força de sua família. Akoi estava pronta para fazer qualquer coisa para apoiá-lo. Então, voltamos para Kai, que estava tentando curar Nada. Nada pensou que Kai o mataria depois e perguntou se ele poderia salvá-lo. Agora, seu corpo estava se movendo sozinho novamente. Kai pediu a Nada que ficasse quieto e bebesse uma poção, mas Nada não viu sentido nisso, já que eles tinham a Pedra do Poder. Sua visão estava falhando, e ele pensou que sua busca pela verdade estava terminando naquele lugar. Mas Kai não desistiu e começou a usar seu poder para curar Nada. Nada ficou novamente impressionado com o feitiço de cura de Kai, achando-o estranho. Ele perguntou a Kai se o Vale também lhe havia concedido esse feitiço. Kai disse a ele que estava longe do alcance humano e havia tentado controlar os espíritos. Nada ergueu as mãos para o céu, desejando ver a força interior de Kai. Ele disse a Kai que no lugar para onde ele iria em seguida, encontraria Esbirril e depois morreria. Então a chuva caiu sobre eles. Nós então nos voltamos para a aldeia, onde Juicy também acordou e ficou surpresa ao se encontrar no quarto de seu pai. Ela se lembrou que perdeu a consciência na aldeia Usili e foi abordada por sua criada para verificar como ela estava. No entanto, um terremoto ocorreu como resultado dos monstros atacando a aldeia. Ela lhe disse, e Juicy pensou que enquanto eles perseguiam os macacos, estes os haviam atacado. A criada tinha uma mensagem de seu pai, dizendo-lhe que em tempos de dificuldade, ela deveria escapar da aldeia e se salvar. Juicy ficou chocada com as palavras de seu pai, enquanto os monstros continuavam a atacar a aldeia. Em seguida, voltamos para Juicy, e a criada informou que Vizinho não queria que ela lutasse. Juicy acreditava que seu pai a via como desnecessária em combate e que ela não podia lutar porque era uma mulher. Ela então saiu de seu quarto e viu muitas mulheres e crianças do lado de fora. Quando perguntou o que estava acontecendo, a criada lhe disse que estavam ali por ordem de Vizinho. Mas Juicy não quis dizer isso, e pediu que usassem seu quarto para que pudessem se sentir seguras, porque enfrentariam os monstros e conseguiriam afastá-los. Então, 2 guardas entraram no quarto do inspetor, mas não o encontraram lá. Eles pensaram que ele havia participado da batalha, enquanto o outro acreditava que ele havia escapado. Enquanto isso, voltamos para o inspetor, que estava tentando fugir, auxiliado por seus ajudantes. Ele quase foi atingido por um dos macacos, mas se esquivou. O inspetor amaldiçoou Nada, dizendo que ele era inútil, já que não conseguia encontrá-lo quando precisava. Então, passamos para Elsa, que trouxe comida para os guerreiros e desejou que fosse melhor do que aquilo. Mas há mais, e Elsa irá buscar para eles. Um dos guerreiros agradeceu, mas os alertou sobre o perigo do lugar agora. Do outro lado, o inspetor ordenou a seus assistentes que abrissem o portão para que ele pudesse retornar à capital. Os guerreiros pensaram que ele os estava ajudando na batalha, mas ficaram surpresos que ele queria voltar para a capital e deixá-los para trás. No entanto, o assistente do inspetor não conseguiu mover a porta porque era muito forte. O inspetor ficou muito zangado e foi até a corda, levantando-a para abrir o portão. Mas um guerreiro se adiantou e disse a ele que Vezin ordenou que o portão permanecesse fechado a todo custo, porque se fosse aberto, os macacos entrariam. Ele pediu que parasse. Mas o inspetor esfaqueou o guerreiro com sua arma para tirá-lo do caminho, e o resto dos guerreiros quase avançou contra o inspetor. Mas o inspetor fez de Elsa uma refém e disse a eles para recuarem, avisando-os para não tocarem nela, e que ele não se importava com o que acontecia com aquela aldeia remota. Mesmo que acabassem se matando, ele não se importava em nada. Então sua carruagem veio até ele, e depois disso, ele cortou a corda para abrir o portão, o que deixou Vezin furioso ao ver isso. O inspetor então fugiu com Elsa, e quando tentaram fechar o portão novamente, o macaco conseguiu impedir que o portão se trancasse, e eles entraram na aldeia, enfrentando os guerreiros cara a cara. Então, os macacos atacaram os guerreiros, mas Vizin veio até eles e começou a derrubá-los, eliminando um grupo deles. Quando outro grupo de macacos se aproximou dele, ele pediu aos guerreiros que guardassem suas costas e deixassem os macacos com ele. Ele ameaçou os macacos e sua expressão revelou uma marca de poder, causando medo entre os macacos. Em seguida, passamos para Kai, que estava correndo para a aldeia, sabendo que tinha que chegar na hora certa. Então, passamos para a aldeia, onde um dos oficiais viu que os macacos estavam mirando na Pedra do Poder com Vincent. Nós então passamos para o inspetor, que acreditava que este era o fim da aldeia.
aldeia. Ele havia resgatado Elsa para ele, e quando tentou colocar a mão nela, ela o empurrou com força. Então, voltamos para a aldeia, onde Vizin derrotou um dos macacos, surpreendendo os outros porque todos os guerreiros carregavam o símbolo. No entanto, os guerreiros apenas pintaram seus rostos para assustar os macacos. Eles então atacaram os macacos, e um dos guerreiros pediu aos soldados que tentassem fechar o portão se tivessem a chance e não permitissem que nenhum dos monstros entrasse. Então, Mansu matou um dos macacos, e depois que fecharam a porta, pensaram que estavam seguros, mas pedras foram atiradas pelos macacos restantes do lado de fora, levando os guerreiros a acreditar que a porta seria aberta novamente. Um soldado vigia os informou que os macacos haviam se reunido no portão, o que chocou Vizen. No entanto, um dos oficiais instou Vizen a fugir agora, pois ele era o mais forte da terra, e estando seguro, esta aldeia seria reconstruída. Eles o instaram a que ele estaria no comando depois, e outros pediram a Vizen o mesmo porque agora se percebem como portadores do símbolo ao pintá-lo em seus rostos. Então passamos para Kai, que ainda estava correndo em direção a ele. Quando ele chegou, viu muitos macacos do lado de fora, o que o irritou, mas a atenção dos macacos se voltou para Kai. Ele então os atacou, mostrando a marca do portador do símbolo. Em seguida, fazemos a transição para Vizen, que está se despedindo dos guerreiros. Ele pediu ao oficial Flynn que cuidasse de sua filha, Josie, e não deixasse os macacos dominarem a terra. Flynn perguntou a Vizen o que ele faria em seguida, mas Vizen insistiu que ele deveria ficar com os soldados e as crianças do castelo. Ele disse a Flynn para não se preocupar, porque se a batalha começasse e terminasse a favor deles, ele encontraria uma maneira de escapar. Então, os macacos conseguiram romper o portão da aldeia e atacaram os soldados. Vizen os enfrentou e os derrotou com sucesso, impressionando Mansu com sua força, que vinha da Pedra do Poder. Mansu então pediu aos soldados restantes que atacassem. Vizen enfrentou um dos macacos que carregava o símbolo, que o ameaçou, dizendo que pegaria a Pedra do Poder. Então, passamos para Ola, tentando ajudá-los na batalha, mas contando com sua assistência. Ele pediu que não interferissem e disse para reentrarem no castelo e provarem aos macacos que estavam presentes. Ele começou a atacá-los. Em seguida, vemos Josie, que disse a si mesma que pensava ter se recuperado e que poderia lutar agora. Ela pegou a lança incomum que usara para defender seu povo e sua terra, e insistiu que lutaria agora. Todos ficaram maravilhados com a chegada de Ola. Então, Azula atingiu um dos macacos, eliminando-o. Quando os guerreiros viram Ola também ao lado deles, isso aumentou seu entusiasmo, mas Vizen pensou que Ola ainda não havia sido curado. Mas Ola atingiu um dos macacos que carregava à vontade, mas não foi afetado e levou à quebra da espada de Ola. Então, o macaco que carregava à vontade atingiu Ola, mas Josie interveio no momento certo e o símbolo apareceu no rosto de Josie, chocando Vizen. Josie atacou o macaco e o decapitou, e os guerreiros continuaram a eliminar os macacos enquanto Vizen e Josie persistiam. Um dos soldados tentou parar Ola por causa de sua doença, mas ele recusou isso porque podia lutar. Então, Ola atacou um dos macacos e o atingiu com um golpe forte e grande, e que ele não aceitaria a maldição deles de forma alguma. Vizen continuou a atacar o outro macaco que carregava o símbolo, e confessou a Josie que a subestimou porque ela era uma mulher e não percebeu que ela era uma lutadora forte. Mas um dos macacos disse a Vizen que a portadora feminina do símbolo não os ajudaria, pois havia muitos macacos do lado de fora. No entanto, Vizen viu que os macacos restantes mudaram sua direção em direção à aldeia, e se perguntou o que estava acontecendo enquanto os macacos lutavam do lado de fora contra os golpes de Kai. Quando Vizen viu que era Kai, ele enviou sua arma tradicional para que, ao agarrar sua arma, ele enfrentasse os macacos sozinho e conseguisse derrotar alguns, deixando todos atônitos com a força de Kai. Um dos macacos, um seguidor do líder macaco, o ameaçou, e Mansu e seus amigos também ficaram maravilhados com o poder de Kai. Mansu os informou que ele era um verdadeiro portador do símbolo. Vizen viu que a força que lhes faltava era compensada por Kai. Depois que Kai terminou de derrotar um grande número de macacos, um dos macacos que carregava a espada o atacou, mas ele não foi poupado dos golpes poderosos de Kai, que o mataram. Quando o líder dos macacos viu isso, eles prontamente fugiram, fazendo os soldados se sentirem felizes com sua vitória, erguendo suas bandeiras tremulando no ar. Ola viu que sua arma era inútil, percebendo que o garoto que ele havia chamado de comum era quem salvou a aldeia. Depois os soldados limparam o símbolo do portador e Kai fez o mesmo, mas Josie pensou que ele estava mentindo para ela porque ela o via como um portador do símbolo também. Então Vizen se aproximou de Kai e perguntou sobre nada, mas Kai disse a ele que ele morreu depois de levantar a maldição e enfrentar os macacos, o que surpreendeu Vizen. Kai explicou que eles enfrentaram 3 portadores do símbolo, então tudo o que tinham que fazer era se defender, mas Vizen acreditava que nada era forte o suficiente para matar os macacos. No entanto, Kai insistiu que ele lutou contra eles em pé de igualdade, mas morreu, e ele não pôde honrá-lo com um enterro adequado. No entanto, Vizen enviaria um soldado para recuperar seu corpo. Então, a irmã de Elsa veio e informou Kai que Elsa ainda não havia retornado. Kai pensou que ela havia desocupado o lugar, mas sua irmã não a tinha visto depois de distribuir rações aos soldados. Mansu viu o inspetor sequestrando uma garota em sua carroça, mas Kai rapidamente correu para alcançá-la, surpreendendo Mansu com a rapidez com que ele podia alcançá-la. Ele se perguntou como isso era possível. Nós então passamos para o inspetor a caminho da capital, perguntando a seu ajudante quantos quilômetros eles tinham restado.
Quando ele soube que tinham 1000 quilômetros para ir, ele atacou Elsa novamente, tentando mostrar-lhe afeto. No entanto, o inspetor sentiu algo grande se aproximando deles e usou seu símbolo. Kai os viu a caminho dele e Elsa notou Kai e se sentiu feliz. Então o inspetor tentou atirar flechas em Kai, mas Elsa o empurrou, fazendo a flecha cair de sua mão, o que irritou o inspetor. Os cavalos também sentiram um medo intenso, levando a carroça a capotar, e os cavalos fugiram após quebrar suas amarras, resultando na morte de um dos ajudantes do inspetor e na queda do inspetor ao chão, incapaz de se mover. Kai então correu para a carroça, encontrando Elsa, mas viu a arma do inspetor cravada em seu corpo. Ele a pegou e a puxou para fora da carroça, dizendo-lhe que a salvaria. Ele usou sua magia para tentar curar suas células, mas ficou surpreso que não funcionou e pensou que era devido às inúmeras feridas. Ele se perguntou o que fazer, então o poder do portador do símbolo apareceu no inspetor, permitindo que ele se levantasse novamente e se curasse. Kai foi em direção ao inspetor por esfaquear Elsa, o que deixou Kai extremamente zangado, mas o inspetor negou, alegando que não foi culpa dele. Ele continuou dizendo que se ela morresse seria culpa de Kai, porque seu poder assustou os cavalos. Se isso não tivesse acontecido, eles não teriam chegado a esse ponto. Mas Kai não acreditou nisso de forma alguma. O inspetor argumentou que apenas aqueles com símbolo deveriam matar os fracos, que o mundo funciona assim, e apenas os nobres deveriam possuí-lo. Ele insistiu que um tolo como Kai se perderia por causa do poder, levando a mais mortes. No entanto, Kai colocou as mãos dentro do corpo do inspetor e arrancou seu coração, resultando na morte do inspetor. Ele então carregou Elsa e correu para revivê-la, prometendo-lhe que eles estariam sempre juntos. Ele disse a ela que se ela bebesse isso, ela se curaria imediatamente, oferecendo-lhe a bebida para fortalecer sua energia novamente. Elsa sentiu algo estranho, e então ele a carregou novamente e a levou para Boric, mas o líder dos macacos o estava observando enquanto ele corria para Boric. Enquanto isso, Boric percebeu que o que Kai fez não foi sábio. Ele viu Kai dando a Elsa essa bebida, acreditando que Kai fez isso para curar suas feridas. No entanto, Boric pensou que o problema era porque a fonte era da mesma raça. Se ela consumisse outra pedra humana sem as devidas precauções, isso poderia causar um envenenamento grave, e no pior dos casos, ela poderia morrer, fazendo Kai se preocupar com Elsa. Ele perguntou a Roik se havia outra maneira de salvá-la. Boric mencionou que tinha outro meio, mas não sabia se o tempo estava a favor deles. Apesar disso, Kai queria agir agora. Elsa sentiu-se extremamente fatigada, e ao sair da tenda, Kai estava pensativo, refletindo que se não agisse, Elsa não seria salva. Ele se perguntou se seu poder causava apenas morte e como ele poderia usar tal força. Então, alguns macacos se aproximaram dele, surpreendendo Kai, e ele se preparou para eles com sua lâmina de vento. Ele perguntou se eles também estavam atacando este vale. Os macacos se curvaram a ele, agradecendo aos espíritos de seus ancestrais por guiá-los, deixando Kai em choque. O líder dos macacos apontou que o símbolo no rosto de Kai era o do nobre Kanai, e eles pediram que ele viesse ao território deles, o que deixou Kai grandemente atônito. Boric continuou a tratar Elsa, fazendo tudo o que podia, e desejando que ela se recuperasse o mais rápido possível. Ele foi informar Kai sobre isso. Ao sair da tenda, ele encontrou os macacos implorando a Kai, e uma vez que o líder dos macacos se apresentou, ele pediu a Kai que ouvisse seu apelo. Kai perguntou o que eles queriam, então Boric se adiantou e disse para não incomodarem Kai. O líder macaco, Torad, explicou que a terra deles havia se corrompido, o que surpreendeu tanto Kai quanto Boric. Torad então mencionou que a terra deles se chamava Rego e havia se tornado estéril e sem alimentos, e eles não esperavam nada além de sua ruína, tudo por causa do corrupto e maligno Diabu. Quando Kai perguntou sobre o nome, sentiu uma dor aguda na cabeça e percebeu um poder dentro de si que o impelia a destruir Diabu. Boric então perguntou o que havia acontecido com Kai, mas Kai o assegurou de que estava bem. Ele disse a Torad que haviam sido inimigos há poucos instantes, perguntando por que agora queriam que ele os salvasse. Ele recusou o pedido devido às mortes de muitos em sua aldeia por causa dos ataques deles. Um dos assistentes de Torad ficou irritado, apontando que eles também haviam matado muitos de sua espécie, o que deixou Torad furioso com isso, e ele insistiu em seu pedido apesar da rejeição de Kai. Ele avisou que se Kai recusasse este pedido, eles atacariam a aldeia novamente, mas Kai não sentiu medo, e o alertou que se fizessem isso de novo, enfrentariam consequências, e ele mataria cada um deles. Isso assustou Torad, que então ordenou ao seu assistente que pedisse desculpas a Kai, e o fez ajoelhar-se diante dele como um sinal de respeito. O assistente de Torad explicou que a terra deles havia se tornado inabitável, e eles haviam fugido para Leg City porque precisavam de novas terras. Ainda assim, Kai recusou e disse para eles irem embora. Ele então voltou para a tenda para verificar a condição de Elsa. Boric o informou que havia terminado de tratá-la, e o resto dependia da força vital dela. Boric então perguntou a Kai como ele responderia ao pedido dos macacos, mas Kai sentiu que isso não teria acontecido com Elsa se eles não tivessem atacado a aldeia, e ele não faria nada por eles, pois não se importava com o diabo. No entanto, Boric testemunhou o apelo dos macacos, que estava de acordo com as leis antigas, e ele não podia ignorar isso.
Ele sabia que isso era difícil para Kai, mas a força de controle o impelia a agir. E para os macacos, a força de controle era a sua força, conhecida como Kanai. Eles a chamavam por 2 nomes diferentes, mas era o mesmo poder que os ajudava. E esse poder transcendia as barreiras entre as raças para cuidar de tudo. Sempre que o equilíbrio do mundo é perturbado, esse poder o restaura. Kai viu que era uma responsabilidade significativa, e sentiu que Boric estava pedindo a ele para salvar o mundo. Boric afirmou isso dizendo que era ele quem devia salvá-lo, o que surpreendeu Kai, que então questionou se Boric esperava que ele assumisse essa tarefa. Boric implorou a ele, dizendo que não havia mais ninguém que possuísse o poder do Vale, e que usar esse poder para ajudar o mundo era o seu destino. Kai saiu da tenda, e os macacos estavam esperando por ele. Ele passou por eles, sem lhes dar atenção, então acessou o poder do Vale, e se perguntou se ele realmente era o único a salvar o mundo, e se o poder do Vale era realmente tão especial assim. Ele sentiu que era seu destino salvar o mundo, e se não agisse, os macacos atacariam sua aldeia novamente, o que o encheu de raiva intensa. Ele perguntou ao Vale por que lhe concedeu esse poder. Então ele se aproximou das flores e quase as matou, mas Ryu apareceu e pediu para ele parar, dizendo que as flores eram inocentes nesse assunto. Ele interrompeu sua tentativa de matá-las, o que assustou Oroi, que então se perguntou o que estava acontecendo. Então mudamos para Boric, que ficou surpreso que os macacos falassem línguas humanas fluentemente. Ele notou que o assistente de Torat aprendeu rapidamente, mas o assistente achou que a língua humana era difícil e cansativa de aprender. Então Kai se juntou a eles e disse a Boric que estava indo para a aldeia Lag. O assistente de Torat perguntou se Kai havia recusado a ajuda deles, o que deixou Kai irritado, e ele disse que ainda estava pensando nisso. Ele então pediu a Boric para cuidar de Elsa durante sua ausência, para que os aldeões não se preocupassem com ele. Depois que ele partiu, Torat perguntou se Kai viria para matar Debo. Boric pensou que Kai não lhes daria uma resposta agora, mas ele não era do tipo que fugia. Kai então entrou na aldeia e todos se reuniram ao redor dele para verificar como ele estava. Um de seus amigos perguntou sobre o inspetor, mas Kai negou ter conseguido alcançá-lo e mencionou que Elsa estava com ele. Um de seus amigos sugeriu que ele descansasse, já que parecia cansado, mas Kai insistiu em encontrar Vizen primeiro para lhe dizer algo. Ele então foi até Vizen e o informou que os macacos atacariam novamente, o que chocou alguns oficiais, e eles recusaram completamente essa afirmação, insistindo que precisavam localizar seus redutos para eliminá-los. Eles propuseram várias ideias, como notificar o reino de Arsa e solicitar seu exército, além de informar as aldeias vizinhas. Quando Kai estava prestes a partir, Vizen o chamou, expressando seu espanto com sua força de batalha, e o elogiou, depositando grandes esperanças nele para o futuro. Então Kai desceu pela aldeia e chamou por Lilisa, a irmã de Elsa, perguntando sobre ela, mas ele não conseguiu responder e não lhe contou sobre a doença de Elsa. Então Josie veio até eles e viu Lilisa zangada com Kai por prometer trazer Elsa de volta, o que ele não havia conseguido fazer. Ela começou a chorar e foi embora. Josie se aproximou de Kai e disse a ele que haviam perdido muitas vidas nesta batalha, então eles precisavam lutar, causando grande tristeza a muitos. Mas todos morreriam no futuro, e se não fosse por esta batalha, Elsa estaria aqui agora. Quando olharam para os soldados carregando os macacos, Josie se perguntou se alguém também estava chorando por suas mortes. No entanto, Kai pensou que eles fizeram isso a si mesmos. Então Ola apareceu e perguntou a Kai se ele era responsável por essas mortes. Quando Kai confirmou, ele perguntou por que Kai parecia sombrio e como ele deveria se orgulhar de si mesmo por todos esses macacos. Mas Kai não sentiu orgulho, o que deixou Ola irritado, insistindo que ele deveria ter mais orgulho de si mesmo. Isso assombrou Kai, e Ola lhe disse que se ele não fosse amaldiçoado, poderia ter alcançado isso, pois ele deve se distinguir na batalha. Se o fizesse, notícias sobre esta aldeia se espalhariam, melhorando muito sua reputação e levando a prosperidade para a aldeia Lag. Então ele se aproximou dos cadáveres com raiva, exigindo que eles deveriam ter sido presas, sacou sua espada e começou a esfaqueá-los enquanto jaziam mortos. Mas Josie tentou impedi-lo, argumentando que degradar os corpos não lhe concederia glória. No entanto, Ola não suportou isso e quase os esfaqueou novamente, mas Kai o impediu, pedindo para ele parar. Isso deixou-o furioso, e ele empurrou Kai para o chão, dizendo para ele não ficar excessivamente animado porque não importa o que fizesse, não o superaria. Mas Kai lhe disse que também odiava os macacos, e os teria parado se pudesse. No entanto, Ola não se convenceu pelas palavras de Kai, já que a batalha entre humanos e humanoides persistia por gerações. Ele perguntou a Kai por quanto tempo a luta e a matança continuariam. Eles não podiam continuar isso para sempre. Kai então se afastou, irritando Ola, que sentiu que Kai estava pregando, mas não era um portador de uma mensagem para fazê-lo. Josie viu isso de forma muito diferente de Ola, mas Ola achou que isso era tolice da parte de Josie. Então Kai foi até Vizen, pedindo permissão para verificar os macacos e prometendo retornar em alguns dias. Isso surpreendeu Vizen, já que ele havia acabado de voltar e queria deixar a aldeia novamente. Ele questionou se Kai estava escondendo algo dele, mas Kai negou. No entanto, Vizen sentiu que ele não queria compartilhar e sabia o que estava em sua mente. Ele então se aproximou dele para mencionar algo que ele deveria considerar. Ele revelou uma força quase equivalente à dos portadores da mensagem, e disse a ele que possuía um poder que lhe permitia escalar paredes, enquanto pessoas comuns não podiam nem escalá-las nem quebrá-las. E se ele enfrentasse uma besta gigante, não deveria fugir, e poderia até mesmo despedaçá-la porque tinha um poder imenso. Ele o instou a não hesitar em usá-lo, e Kai concordou com o pedido de Vizen. Então passamos para Manso, que entrega uma nova lança a Kai para autodefesa caso ele encontre algum dos macacos.
Ele pede para ele fugir deles e parte. No entanto, Josie o impede e pede para ele pegar esta nova faca. Kai fica surpreso porque esta faca pertence a ela, mas Josie não a quer porque Kai precisa dela mais. Kai acha que é muito boa e seria difícil desperdiçá-la. Josie lhe diz que ela foi passada por gerações da família real e pede para ele não hesitar em usá-la, porque se o fizer, não conseguirá lutar com toda a sua força. Então Kai vai e para, olhando para a aldeia, perguntando a si mesmo se ele voltará novamente ou não e se ele realmente pode fazer o que está prestes a fazer. Então ele toma a decisão, e que ele o fará, e que ele fará o seu melhor. Então ele continua a ir. Então passamos para os soldados Kurur, que estão enterrando a carroça do inspetor para que ninguém descubra o que aconteceu. Então Kai se move para o aldeia e Terud fica surpreso que Kai os ajudará. Mas Kai estipula que eles não ataquem a aldeia de humanos durante sua ausência. Então os macacos fazem promessas a Kai de não atacar a aldeia. Então Borit lhes fala sobre a rixa entre humanos e macacos, e que Kai não deveria ir assim porque não há obstáculo. Então Kai se move para sua tenda no vale com Oroi, e ele vestirá as roupas Kurur para que ninguém dos macacos o ataque. Oroi fica impressionada com isso porque este uniforme pertence ao maior guerreiro de sua tribo. Quando Kai veste o uniforme, Oroi vê que ele parece literalmente um guerreiro Kurur. Então ele lhe diz que está partindo, mas ela lhe diz que sentiu medo dele ontem, quando ele gritou diante do poder do vale. Mas ele está muito diferente agora, e ela não sabe como descrever isso agora. Ela sentiu que ele estava tentando ser o líder deles agora, o que surpreendeu Kai. Então ele vai até a Elsa para verificar como ela está, mas ela ainda não acordou. Mas ele espera que ela se recupere muito rapidamente antes que ele retorne. Então ele sai da tenda e vê os soldados Kurur carregando o machado de Adrukon, e fica muito surpreso com isso, e pergunta a eles o que estão fazendo ali. Mas Borit o aprendeu após a batalha porque será útil a Kai em algumas batalhas também. Então Kai pega o machado e o brande, sentindo que é muito pesado. Então ele vai com os macacos e também com alguns dos soldados Kurur a caminho da terra dos macacos. Então passamos para a capital, e alguns oficiais veem que há um ataque à aldeia de Lag dos Macacos, e outro vê que os macacos não são uma grande ameaça. Então outro oficial lhe diz que os países em desenvolvimento são os que derramarão sangue e que eles não têm nada a ver com o assunto, mas o outro oficial vê que eles estão se divertindo em seu lugar por causa de sua matança de sub-humanos. Mas o outro oficial vê que isso não mudará nada. Então passamos para a aldeia de Rigo, e Kai e seus companheiros chegam lá. Então eles entraram nela e havia muitos macacos, havia muitas sepulturas de guerreiros, e eles plantam uma semente no lugar de cada guerreiro para que ele se torne parte da floresta, incluindo as sepulturas daqueles que morreram na aldeia de lá, mas estes morreram por causa de Diablo. Então Kai pede Setuaterudu para lhe contar mais sobre Diablo, mas Burek nunca ouviu antes e só conhece lendas sobre ele. E ele ouviu que ele apareceu em seu mundo várias vezes e que o poder do vale foi quem o derrotou, e a história foi passada como uma lenda entre diferentes raças. Mas ele apareceu depois de desaparecer por muito tempo, então isso indica que uma grande mudança ocorrerá em seu mundo. Então eles se moveram para a ponte e viram os peixes mortos, e Terudu lhes disse que Diablo era a causa disso porque ele é amaldiçoado e devora o poder de tudo gananciosamente e tira as bênçãos das terras. Então eles se moveram para a casa de Abirador, o grande macaco. Então eles subiram até ele, e quando se aproximaram, ele os acolheu e pediu a Kai para perdoá-lo pela visão em que ele aparecerá para ele. Kai perguntou a si mesmo: "Este é o líder?" Ele perguntou o que havia acontecido com ele porque ele mostrava sinais de doença grave, e também para ele tomar sua decisão. Ele então perguntou: "Quem trouxe Diablo?" Então Abredor lhe disse que Diablo veio quando os macacos o invocaram através da escuridão macaca. Ele também disse que os seguidores de Diablo roubaram a terra e ignoraram o sofrimento do povo. Os macacos haviam se corrompido até a medula, e seu reino se deteriorava ano após ano. Kai acreditava que macacos e humanos não eram diferentes, mas quando a cabeça é corrupta, ela afunda uma nação inteira. Abredor então continuou dizendo a ele que, após sofrer derrota na luta pelo poder, um dos filhos do antigo rei seguiu para o extremo norte em busca de novas terras. Ele era chamado Shindor. Abredor então relembrou Shindor do passado e disse a Kai que, embora fosse filho do antigo rei, ele tinha limitações em suas escolhas com os líderes. Ele matou muitos humanoides e fez muitos inimigos para si mesmo. Até mesmo o povo do norte lançou muitas maldições sobre ele por causa de seu ódio intenso por ele. Então um milagre aconteceu com ele, e quando ele retornou a Heijo, ele devorou o antigo rei e permaneceu lá. Abrador então retornou ao presente e saiu de sua morada para encontrar Kai, mas ele mostrava uma doença grave e não conseguia andar até que Torad se adiantou para ajudá-lo a se levantar. Abrador disse a Kai que, a essa taxa, o líder deles os abandonaria, e eles se tornariam monstros sem mente. Então ele se adiantou a Kai e implorou para ele ajudá-los, e Torad e outro oficial também. Kai então ouviu a voz do poder dentro dele, dizendo para ele matar Diablo. Kai foi convencido por isso, e disse a eles que mataria Diablo. Eles então partiram a caminho de Diablo. O assistente de Torad lhes disse que Diablo estava agora em Dirushi, o castelo do rei macaco. O assistente de Toric pensou que não era trabalho deles limpar a bagunça dos macacos, e Kai viu que ele estava certo, mas ele tinha que fazer isso. Quando chegaram lá, foram cercados por alguns guardas. Os macacos começaram a gritar uns com os outros em sua língua, e Kai
ficou irritado porque não entendia nada do que estavam dizendo. Torad então lhe disse que esses guardas eram da família real e eles pediram para eles saírem para que pudessem matar Diablo. Mas Kai ficou irritado porque não era a hora certa para isso agora. O assistente de Torad lhes disse que eles tinham o líder Kai com eles, e ele era quem mataria Diablo. Mas um dos guardas do reino recusou a presença de Kai e disse a ele que ele não era necessário e que eles seriam os que matariam Diablo. Então um espírito apareceu entre eles e era o espírito de Diablo. Boric acreditava que era a energia espiritual de Diablo porque ele possuía grande poder. Kai tentou entrar, mas foi impedido por um dos guardas do reino. Ele pediu a Kai para sair, mas Kai o empurrou com força e entrou. Seus companheiros o seguiram para dentro. Enquanto Kai corria, ele ouviu a voz do poder dentro dele, pedindo para ele matar Diablo. Quando ele entrou lá, encontrou um grupo de guardas mortos, seu poder sendo transferido para Diablo. O cheiro era muito fétido, e Kai viu que essa coisa não poderia possivelmente existir. Então um dos poderosos lutadores macacos apareceu, e era Xena. Os guardas macacos aplaudiram quando ela apareceu. Torad lhes disse que ela era a membro mais jovem da família real, mas era apenas uma iniciante, e Abreador seria o próximo rei. Mas Kai viu que Xena era muito diferente dos macacos e ficou surpreso por ela ser uma mulher. Xena então invocou um dos grandes lobos, chamado Diulf, o que surpreendeu Torad. O assistente de Torad disse que ele era o protetor das terras do norte e se perguntou o que ele estava fazendo ali. Boric acreditava que Xena estava usando o poder mágico para controlar Diulf, o que surpreendeu Kai. Xena então ameaçou Diablo e disse a Diulf para atacar Diablo. Diulf então desferiu um golpe em Diablo, o que fez Diablo explodir em chamas completamente. Kai acreditava que Diablo queria queimar Diablo, mas não funcionou, e Diablo era resistente ao fogo. Xena então ordenou a Diulf para atacar Diablo novamente, mas ele recusou até que alguns dos ajudantes de Xena vieram e alimentaram Diulf com ervas para que ele ouvisse as ordens de Xena. Depois que eles conseguiram isso, Diulf atacou Diablo e arrancou um pedaço de seu corpo, mas ele caiu no chão depois disso, o que irritou muito Xena. Ela pediu para ele atacar novamente, mas ele não conseguia se mover de forma alguma. Kai se perguntou o que estava acontecendo, surpreso, e ele viu que se cooperasse com ele, poderia eliminar Diulf, mas Torad esperava que o corpo de Diablo estivesse completamente envenenado e qualquer coisa que ele tocasse morria. Então o pedaço de carne que Diulf arrancou do corpo de Diablo cresceu vários galhos e atacou os guardas do reino e os aniquilou. Torad esperava isso porque muitos macacos morreram da mesma forma. Ele sugeriu a Kai que essa era sua chance de atacar enquanto todos estavam distraídos. Kai então atacou, mas o assistente de Boric tentou parar Kai, mas ele não se importou com o que ele disse e continuou avançando em direção a Diablo. Então ele, Diablo, atacou Kai assim como atacou os guardas macacos. Mas Kai desviou disso e defendeu os ataques de Diablo, usando a barreira de madeira. Kai mostrou a Diablo a marca do portador guardião, o que surpreendeu Xena, vendo que Kai tinha grande poder. Kai então foi examinar Diulf e viu que ele ainda não estava morto, mas seu poder havia se tornado fraco, e ele precisava ser fortalecido. Ele também viu que sua pedra de poder também havia se tornado fraca, e que o veneno estava causando isso, e que era possível usar um choque elétrico para acordá-lo novamente, mas ele não sabia se era capaz disso ou não. Mas ele se lembrou de Elisa e que ele havia feito a mesma coisa, e ficou surpreso que ele tinha um poder muito grande. Enquanto ele estava distraído tentando acordar Diulf, Diablo aproveitou a oportunidade e atacou os companheiros de Kai. O assistente de Boric lhe disse para se apressar, porque, a essa taxa, eles morreriam. Kai então imaginou que estava no rio e revisou as memórias de Diulf com Xena. Ele viu Xena depois que ela matou um dos cães e entregou o punhal a Diulf para fundir seus poderes. Kai então encontrou o coração de Diulf na água e o chocou até que Diulf acordasse novamente. Então ele, Kai, retornou ao presente, o que surpreendeu Kai. Diablo então começou a gritar com eles em sua raiva intensa e os atacou. Kai defendeu seus ataques e Boric também conseguiu, mas Boric viu que eles não podiam matá-lo assim. O resto dos macacos estava segurando escudos para se defenderem para não morrerem. Kai não sabia o que fazer, mas a voz dentro dele o guiou para lutar com grande poder e atacar o trono. Kai acreditava que ele deveria destruir a pedra dentro dele, mas ele não sabia sua localização. Ele começou a defender alguns golpes de Diablo. Xena viu que Shindor odiava muito este mundo, e ela também odiava este mundo. Ela então se lembrou do que aconteceu com Shindor no passado, que era seu irmão, quando ele foi exilado para o norte, e ela ficou com raiva por causa disso. Ela jurou que ganharia poder, encontraria novas terras e se tornaria sua rainha. Ela conseguiu ganhar grande poder, e a marca dos portadores guardiões apareceu nela. Ela então retornou ao presente depois de se tornar forte ao trazer poder para seu corpo. Ela jurou a Diablo que já que ele matou o rei e tomou seu poder, ela o mataria agora e tomaria seu poder para mudar este mundo corrupto. Ela também ficou com raiva de Diulf e foi até ele, dizendo-lhe como ele poderia ser o protetor do norte. Ela pediu para ele atacar e matar Diablo e estava prestes a desferir um golpe nele, mas Kai a impediu de fazer isso. Ele pediu para ela parar, pois suas feridas ainda não haviam cicatrizado, mas Xena rejeitou a interferência de Kai e afirmou que usava seus seguidores como bem entendesse. Kai percebeu que ela os utilizava como meras ferramentas, descartando sem hesitação assim que não eram mais úteis. Ele perguntou a ela: são essas as atitudes de alguém nascido na realeza? Mas Xena repreendeu Kai, dizendo que ele nada sabia sobre a família real, e que ela sim conseguia reconhecê-lo. Ela o considerava um caipira perdido, de modos terríveis, e então questionou: como você obteve esse poder?
Você o roubou? Ou o quê? Ela afirmou que era evidente para ela que Kai lutava desesperadamente contra os caminhos do mundo, mas que isso é o que significa viver. Ela percebeu que ambos se esforçavam para sobreviver, e então o questionou sobre a diferença entre eles. Ela também perguntou se o poder dele era, por acaso, o poder de Kanai. Enquanto conversavam, foram atacados, mas Diablo os salvou a tempo. Boric percebeu que Kai lhe concedeu um poder que o tornava resistente ao veneno de Diablo. Diablo então avançou na direção de Kai e Xena e fixou o olhar em Xena, o que destruiu sua ferramenta de controle. Em seguida, ele atacou Diablo, desviou de seus golpes, atacou-o novamente, mordeu e arrancou mais uma parte de seu corpo, fazendo com que Diablo sentisse dor novamente. O assistente de Oryx ficou surpreso que Diablo ainda estivesse vivo, mesmo com tantas feridas. Kai percebeu que as partes de Diablo desejavam retornar a ele, e então um grande poder emergiu de Diablo, disparando em direção ao céu. Em seguida, fomos para a Vila Lag, e todos viram o poder de Diablo se espalhando pelo céu, e Josie acreditou que aquilo era Kai. Depois nos dirigimos às terras do Vale, e todos ali sentiram a energia, e o poder do Vale também se inflamou. Então nos voltamos para Diablo, e ele começou a se transformar em um corpo gigantesco, ainda maior do que antes. Boric percebeu que dessa forma ele devoraria tudo. Em seguida, ele atacou os macacos, e Diablo tentou confrontá-lo, mas foi contido pelo poder de Diablo, o que enfureceu Kai. Xena foi tentar salvar Diablo, mas Diablo atacou Xena e Kai a salvou. Então Diablo devorou Kai,